Olá, galera! Bem-vindo a mais um Propode? E aí, companheira? Tudo bem? Tudo bem, e aí, Gi? Hoje temos um convidado especial? Super diferente. Nada daquilo que a gente já trouxe no podcast. É super mega novidade para o nosso público. Ah, esse público é bem variado mesmo, né? A gente tá com uma diversidade boa nos últimos tempos, Josi, também acho. Sim, então apresenta o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Diogo Lopes. Obrigado, gente. Muito obrigado aí, Josi, Gi. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo bem legal. A gente que agradece a sua disponibilidade. Você foi sempre muito atencioso nas nossas conversas pelo WhatsApp. Então, a palavra que a gente tem para você hoje é gratidão. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo a essa mesa de professores. Obrigado a vocês. São 3 professores, é isso, né? Somos 3 então, professores vamos hoje. Vamos falar bastante, hein? Vai! Aguentem nós aí. Mas antes do Diego se apresentar, bora falar das redes sociais, Josi? Bora! Nós estamos, gente, em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, Spotify e principalmente no YouTube. Não esquece de acionar o sininho, curtir, compartilhar. E vamos empoderar essa mulherada. Combinado, galera? Combinado. Então Combinadíssimo. Então vamos passar a fala para o nosso convidado se apresentar? Isso mesmo. Então agora você vai olhar para aquela câmera e vai se apresentar para os nossos telespectadores. Pessoal, eu sou o Diego, eu sou professor de Muay Thai e empreendedor ali na Embac. Nós temos a nossa escola de Muay Thai há aproximadamente 2 anos e meio já. E tem sido muito legal. Já dou aula de Muay Thai há 10 anos, então tenho uma história aí como professor já bem longa. Mas com o projeto da Embac, que tem aí direcionado bastante a minha vida nesses últimos anos, aí praticamente quase 3 anos aí vai fazer no meio do ano. E o que é Embac? A Embac é uma escola de Muay Thai. Se você estiver perguntando do nome, é bem legal, bastante gente pergunta, porque é um nome que chama atenção e ele é diferente, Sim. né? Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho grego aqui, mas vocês vão entender. Quando a gente começou a Embac, nós queríamos uma escola de Muay Thai diferente das demais, com uma nova perspectiva, e isso começaria pela identidade visual e pelo nome dela. Então a gente colocou Embac. Por quê? No Muay Thai, o Muay Thai ele é da Tailândia, o Thai ele é de Tailândia. Então toda a arte marcial e tudo que a gente pensou no Embac tem que ser norteado por isso. Na Tailândia, Nak Muay é o lutador, é como o lutador é conhecido. Nak Muay, N-A-K. Então nós queríamos um nome de impacto, mas tudo que sugerisse impacto já estava muito manjado. Então já era uma coisa assim muito batida, a gente queria algo diferente. Então a minha sócia Renata, ela deu a ideia de BAC, fazendo uma analogia ao NAC, usando as letras, né, o B-A-K, a gente colocaria o nome de BAC, de impacto, né? Aí colocou a trema ali em cima do A, e nisso eu vim com a ideia do IN. Inicialmente até ela não gostou muito, mas por que essa ideia? Primeiro da inserção, de estar dentro de algo, de ter a parte do pertencimento, e também porque na época eu li um livro chamado 10 vezes, que ele fala eu nunca joguei poker, mas ele fala que tem uma jogada que chama all-in, que é onde você lança tudo que você tem naquela jogada. E eu acreditei muito que isso tinha uma perspectiva direta com a Embac. Então a gente colocar todo o nosso coração, todas as nossas ideias, as nossas esperanças ali naquele lugar. Então eu pensei no IN também por causa disso. Aí a gente foi administrando esse nome, perguntando para as pessoas próximas e elas gostaram da fonética, até que o pessoal do marketing falou, como foi tudo muito rápido, vocês não têm muito tempo, o nome tá bom. E a gente acha que tinha que ser esse mesmo, e assim foi. Que legal. E o menino, Diego, ele sempre sonhou em ser lutador ou na infância ele tinha outros sonhos? Eu sempre fui uma criança muito agitada, muito, né? Eu destoava da minha família, eu acordava mais cedo que todo mundo, eu gostava muito de 2 coisas, futebol e luta. Futebol tinha para dar e vender, então em todo lugar eu sempre jogava bola, mas eu sempre queria lutar. Tanto que eu lembro muito da minha infância de brincar de espada, né? A gente brincava muito de espada, tinha arminha, e principalmente os comandos em ação, né? Que eram os bonequinhos que a gente brincava, né? E pra você ter noção, hoje a minha mãe, acho que ela vai dar até risada, ela deixava eu com os espetos de carne brincar de espada.
Né, cara? Hoje o nego olhar isso e falar, meu Senhora. Deus, que Que loucura. perigo. Conselho tutelar. Mas lógico que ela estava perto, né, cara? Sim. Não era assim brincando sozinha, mas ela às vezes deixava, né? E tinha as espadinhas de plástico ali, que era bem normal na década de 90. Não sei se hoje ainda tem, mas antes tinha muito. Então era meu sonho. Eu gostava muito de luva, eu sempre gostei muito de luva. Então assim, os amigos que eu tinha que tinha luva, eu ficava Já louco. tava meio encaminhando. Totalmente. Né? Eu falo que muito do que a gente é adulto é uma extensão do que nós somos quando criança, né? E aí o futebol eu fui disputando, né, treinando, jogava no União, joguei no União a minha infância inteira, adolescência, até o juvenil, aí eu desisti de ser profissional. Foi uma época bem ali, né, transição da fase de adolescência para adulto, eu não sabia muito o que eu queria. E aí eu fui fazer faculdade em São Paulo e lá tinha muita academia de Muay Thai, coisa que aqui já não tinha tanto. E já Então- a faculdade de educação física ou não? Não, eu fiz marketing, eu fiz na verdade propaganda, publicidade e propaganda, que era comunicação social, e aí eu fiz ênfase em marketing, que no meio do curso você norteava para onde você queria, criação ou marketing. Uhum. Dali eu tinha uma academia ali atrás, né, numa rua famosa, que é Augusta, eu morava ali perto. O pessoal acha que é só para Uhum. as outras coisas, mas foi lá que eu comecei o Muay Thai, era a rua de trás, assim, onde eu morava, né? Então eu ia a pé. E ali eu comecei o boxe, aí já transitei pro Muay Thai em outro lugar, e aí não parei mais. Aí eu fui pro Jiu-Jitsu, voltei pro Muay Thai, e são 16 anos nessa caminhada. Então já faz bastante tempo. Olha que legal. E o esporte, pelo jeito, sempre fez parte da sua vida desde pequeno. Você julga ser necessário dentro das escolas, para as crianças? Qual a sua opinião sobre essa política pública hoje que o esporte não faz parte da educação? Ou muito pouco. Ou muito pouco. Na verdade o que acontece, que eu percebo, é que as pessoas tratam o esporte e a atividade física como lazer. De certo modo, isso não está 100% errado, não é um problema. O problema é quando a gente não entende que o esporte é qualidade de vida. E qualidade de vida, ela faz com que você não tenha danos no futuro. E outro detalhe importante, principalmente no âmbito da arte marcial, é o direcionamento que você dá para as crianças de respeito e disciplina. Então a arte marcial tem um poder muito grande. A arte marcial, por que eu acho ela tão fantástica? Eu não acho que você treinar futebol é ruim, pelo amor de Deus. Acho ótimo pelo processo de socialização, de saber tratar com diferentes personalidades, enfim. Ótimo, basquete, qualquer um, rugby, futebol americano, seja lá o que for. A menina, se ela quiser fazer um desses, ou se ela quiser ir para o balé, para a ginástica, não importa. Onde você for, o esporte vai te ajudar. Mas eu vou falar da arte marcial, que hoje é o que eu trabalho mais próximo, apesar de eu sempre ter vivido no esporte. Esse direcionamento que eu estava falando, ele é essencial. Porque a criança, ela precisa ter algo que norteie o crescimento dela. E os espelhos para que ela consiga entender isso. E o trabalho da arte marcial, aliado à criação familiar dela, é para que ela seja esse alicerce onde ela consiga crescer. Então, assim, se a gente parar para pensar, eu nem vou entrar tanto no âmbito aqui de saúde, porque a saúde é tão batida, acho que todo mundo já sabe. Falar que precisa se alimentar bem, que você precisa ter um condicionamento físico para que você não tenha doenças futuras, todo mundo já sabe. Mas a criança não. E aí entra uma coisa que nós estamos instalando agora na Embac, que é uma metodologia que a gente já tem, mas que nós vamos trabalhar junto aos pais. Exatamente por isso que vocês estão falando. Onde os pais, nós estaremos junto com o Muay Thai nesse processo evolutivo do aluno, onde ele vai ser direcionado a ter uma boa alimentação. Então nós vamos criar algumas dinâmicas. Não é só o Muay Thai, Não é só o né? Muay Thai. Todo um... Pensa assim, Josi, se você colocasse seu filho ou sua filha no Muay Thai, não seria a primeira coisa o Muay Thai em si, pelo fim. Seria o quê? Disciplina, hierarquia, Sim. talvez seu filho tivesse com algum problema de saúde, problema de ansiedade, que hoje é um padrão, todo Sim. mundo tem praticamente. Então, se você analisar, o esporte ele vai te auxiliar em todos esses aspectos. Muitas pessoas hoje, muitas crianças vão lá porque o psicólogo pediu.
psicólogo falou que ele tinha que estar ali no ambiente de arte marcial, principalmente. E a partir de que idade vocês? 4 anos e meio, sim. Eu tendo entendimento, 4 anos e meio ele já consegue. Até 90. Aí não tem limite, aí a gente vai embora, deixa comigo. A minha pergunta foi exatamente por você dizer que era uma criança agitada. Nós somos professoras Sim. do ensino infantil e fundamental. Então a gente convive com essa agitação o tempo todo. E a gente vê, é nítido a melhora quando a criança pratica algum esporte. Principalmente arte marcial. Por quê? Porque tem regras, eu não posso bater... Disciplina. Exatamente, eu não posso bater no outro na escola. Isso. A luta é dentro do tatame, tem um local específico para isso. Então a gente vê uma melhora, principalmente nas crianças com TDAH, com hiperatividade. Então a gente vê uma melhora muito grande no rendimento escolar. Por isso eu fiz essa pergunta, foi proposital, até para instigar os pais a procurarem um esporte para os seus filhos, porque é muito importante. E uma coisa que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender é que elas encaram a criança agitada como um problema. Como se aquilo fosse necessariamente um problema. Isso é uma personalidade. Ela tem que ser conduzida de uma maneira correta. A pessoa agitada... Acho que o quietinho ele incomoda muito, né? Então... tipo assim, é melhor ele ficar lá quieto, mas assim, se a pessoa tem essa personalidade como eu tinha... Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em ficar num ambiente onde está falando um assunto como uma escola, por exemplo, de uma matéria que eu não gosto. Eu tenho essa dificuldade. O que na arte marcial vai ensinar? Que você tem que controlar os seus impulsos, que você tem que aprender a passar por dificuldades, você tem que ter um controle emocional maior e direcionar tudo isso para a criança nos mais diferentes âmbitos da vida dela. Seja na família e seja na escola. Outra coisa que acontece muito, pelo menos para mim aconteceu, a gente tem uma tendência quando criança, adolescente, principalmente o homem, a achar bonito quem faz coisa errada. Então, conversar na aula, ser o cara do fundão que fala com todo mundo, que agita. Ser o popular da escola. Exato. É o sonho de todo... É uma necessidade ali de você mostrar quem você é, mas de uma maneira totalmente errada. Só que a arte marcial ela vai mostrar que a antítese disso que é o correto. É a pessoa que se alimenta bem, é a pessoa educada, é a pessoa que não dá migué no treino, é a pessoa que não fica conversando na aula. Então, de certo modo, a criança vai ser doutrinada que, olha, eu tenho que andar pelo caminho certo, porque quando eu faço as coisas certas, eu melhoro no Muay Thai. E se eu não for bem na escola, eu vou ser cobrado tanto no Muay Thai quanto na minha família. Então, pode ser que eu percorra um caminho errado que vai me tirar de algo que eu amo. Ou vai fazer com que eu sinta uma pressão que eu não precisaria passar. Ou seja, isso vai ajudando a criança. Aí a gente pode entrar até em outras discussões, se o sistema de ensino é ideal, mas não adianta a gente pensar assim. Porque nada é do jeito que a gente quer. Sim. A gente se molda a situações e aprende a superá-las. O treino do Muay Thai não vai ser exatamente como você quer, mas vai ser o necessário para você. Então não adianta a gente ficar chorando como é o sistema. Não tem como você mudar o sistema, mas tem como você mudar a si mesmo. Perfeito. E por que Muay Thai entre as artes marciais? Por que não outro? Por que você escolheu o Muay Thai? Jô, foi assim, eu sempre gostei de luta, no geral. Mas eu gostava de luta que tivesse luva, quando criança. Quando eu fui ficando já na parte de adolescente, adulto, o Muay Thai começou a entrar na minha vida, até porque eu comecei a fazer parte de torcida organizada. E na torcida, muita gente fazia o Muay Thai. E eu gosto de lutas que eu vejo uma efetividade, tanto no ringue quanto fora dele, onde pode ser a parte protetiva. E também, eu queria falar bem da verdade pra vocês, eu queria saber brigar. Certo. Eu não vou falar a palavra bonita, que eu entrei, porque... Não vou falar, não vou mentir. Eu entrei porque eu queria saber brigar, eu queria ser bom de porrada. Mas aí que entra a questão fundamental do esporte. Ele me direcionou para um outro ponto. Então ele me acalmou, eu deixei de ser um cara tão estressado quanto eu era. Ansioso a gente mas você sabe domar, controlar a sua ansiedade. E aí eu comecei a entender que se eu faço dieta, se eu me alimento bem, se eu treino bem, se eu descanso, automaticamente o Muay Thai ia me dar uma identidade que eu precisava, que às vezes é aquela necessidade que você tem de mostrar que você é algo. E aí quando você fica bom em determinada coisa, por exemplo, quando você não sabe brigar direito e você quer brigar, o que acontece? Você quer mostrar algo para alguém. Né? Sim. Quando você não
precisa disso, quando você já sabe que você é bom em algo, você não precisa provar para ninguém. Aquilo é natural seu. Então você percebe que muitas vezes o cara que luta, o que eles falam? Nossa, ele é tão calmo. Nossa, mas nem parece. Ai, se não fosse, sei lá, a orelha estourada, eu nem sabia que esse cara lutava. Tem gente que nem feição de lutador tem. Mas é muito em função disso, porque ele não tem essa necessidade de autoafirmação. Ele não precisa brigar na balada para mostrar que ele é bom de briga. Sim. É natural dele, ele já sabe, ele tá tranquilo. Ele olha para alguém, se ele conseguir se controlar, ele vai falar, cara, esse pessoal tá me provocando, mas eu sei que eu bateria nele a qualquer momento. Então, eu não preciso disso. Então, eu acho que essa situação da arte marcial, do Muay Thai ser efetivo, ele me chamou muita atenção. Primeiro eu comecei no boxe, mas já transitei para o Muay Thai. Então, assim, aí vinha o advento do UFC, né, tava crescendo muito. Eu cresci, na verdade, vendo o Mike Tyson. Acho que todo mundo sabe que na década de 90 ele era o fenômeno da molecada. Aí assistia os filmes do Rambo, né, do Stallone no geral, e principalmente o Rock. Então, quando eu vi o Muay Thai, principalmente por ele usar todo o corpo, isso me chamou muita atenção. Então, eu poderia dar soco, joelhadas, cotoveladas. Uma coisa mais livre, né? Exato. Eu poderia usar 8 armas e ainda eu tenho a parte da luta agarrada do Muay Thai. Então aquilo me abasteceu de uma maneira muito grande. E quando eu comecei a treinar, entra naquilo que a gente falou antes do podcast começar, o Muay Thai é muito dinâmico. Ele é muito gostoso de fazer a aula, né? Ele te cansa, lógico, ele deixa você no desconforto, mas você fala assim, porra, passou uma hora? Cansa já, não, você sai de lá acabada. Acabada, parece que sua alma saiu do corpo. Mas fala pra mim, Gi, depois que acaba o treino, não é uma sensação maravilhosa? É. Porque você sente que você tirou isso tudo que a gente falou da criançada. O peso, porque se a gente não é agitado como uma criança, a nossa mente pode ser tão agitada quanto até mais. A gente não para nossos pensamentos. A criança agita, ela deita e dorme. Como que a gente fica muitas vezes à noite? Olha, eu tenho um problema tal, eu tô com um problema financeiro, nossa, eu preciso solucionar aquilo. O Muay Thai, ele faz você dar aquela, cara, gastei minha energia, tô com raiva de alguém, igual você falou, né, Gi? Nossa, eu fiz Muay Thai há 12 anos, eu fiz Muay Thai. E era muito gostoso, eu chegava exatamente exausta, cansada, quando você tava com raiva de alguém, você socava o pneu, o saco de areia, você imaginava o rosto da pessoa, e aquilo desestressava. Mas qual foi o motivo pelo qual a gente acabou saindo? A grande maioria são homens. Então, tem algumas posições de lutas que é meio desconfortável, meio constrangedor para a mulher. Entendo. E não tinha companheiras na aula. Certo. Então, assim, essa acho que é uma grande dificuldade das mulheres em praticar Muay Thai, vamos dizer aqui na região. A sua academia proporciona aulas para mulheres? Bom, então hoje mesmo, né, a gente já está divulgando, só para, vou responder e depois eu vou conceituar. Nós estamos agora colocando aulas só para mulheres. Nós já temos um público feminino muito alto. Cerca de 40% da nossa escola é mulher. Eu vi, porque eu fui... É claro que a gente faz a lição de lógico, casa, né? Lógico, a gente precisa fazer a lição de casa. Eu assisti alguns vídeos, a sua reportagem em outro podcast. Exato. Eu vi as mulheres lutando, achei super legal. Porque, de verdade, o Muay Thai, além de tudo, mulherada, ensina autodefesa. Isso. E a gente vive numa sociedade onde a mulher está em risco o tempo todo. Então, Gisele, julgo ser super importante a mulher saber lutar. Ontem mesmo eu falei sobre isso com umas alunas, hoje de manhã, né? A gente tem a parte do clinch, que é a parte da luta agarrada do Muay Thai. Eu falei, gente, o clinch ele não é atrativo para muita gente, principalmente para mulher que passa por situações muitas vezes de tentativa de abuso, ou ela tá numa balada, o cara tenta abraçá-la à força, isso acontece muito. Então eu mostrei algumas situações de como sair daquilo. Por isso a efetividade do Muay Thai, como você disse. Mas aí, vamos lá. A questão do público feminino, eu vou falar porque foi o público que me jogou lá para cima no Muay Thai. Quando eu comecei na minha primeira academia, da qual eu dei aula, eu dava muita aula para o público feminino. Então a maioria dos meus alunos eram mulheres, cerca de 80%. Então foi assim porque eram definidas turmas femininas e masculinas. Nós transitamos para outra academia e lá a gente achou por bem deixar misto. Nós conversamos com as meninas, elas falaram que não havia problema. E assim foi, durante 3, 4 anos. E nós começamos a embaque. De um tempo para cá, eu notei
que nós não tivemos um crescimento do público feminino, que é um dos nossos público-alvo. Então eu comecei a perceber que estava faltando exatamente isso, o direcionamento para mulheres em aulas específicas. Por que eu estou dizendo isso? Nós homens, por mais que a gente ouça o que vocês têm a dizer sobre a situação da mulher, nós não somos mulheres. Não passam por isso. Não tem como eu entender o que é eu andar na rua com medo de alguém poder me agarrar e eu não saber como sair daquilo. Eu não tenho um sexo mais forte que o meu. Eu não sei o que é. A mesma coisa do homem tem um terceiro sexo, Sim. mais forte, que todo mundo tem 2,20 metros, 2,30 metros, e eu tenho que treinar com todas essas pessoas e só tem eu de homem. A gente não tem essa sensibilidade. Então eu comecei a perceber, comecei a conversar com as meninas, né? Então eu sempre conversei muito com mulheres, então eu consigo entender mais o público feminino, porque não tem como eu dar aula se eu não conhecer mulheres. Porque eu não dou aula apenas, dou aula para mulheres. É um outro tipo de público. E aí algumas falaram que não havia problema treinar com os homens, mas eu vi que teve uma aceitação muito grande de determinado público que queria essa turma feminina. Então nós estamos voltando a ter as aulas só para mulheres e a tendência é aumentar esses horários. Por quê? Além de tudo isso, às vezes a mulher chega e ela não quer, é difícil para a mulher, às vezes ela tem 60 quilos, tem que fazer com um cara de 90, por mais que ele saiba dosar força. Ela não consegue muitas vezes se sentir à vontade para desenvolver. Quando ela está com outras mulheres, o ambiente fica mais tranquilo para ela treinar, ela já chega mais sossegada, mais apta a fazer aquilo. E também eu percebi que quando nós temos turmas só femininas, elas conseguem ter um processo de socialização entre elas maior. Quando eu tinha as turmas femininas, eu via que as meninas eram ainda mais unidas. Quando está dos homens, não é que elas não são, mas a proximidade era um pouco mais distante do que era antes. Então, assim, por inúmeros aspectos, a gente está voltando. Eu acredito que isso vai ser muito bom. Com porque, certeza. para você ter noção, começa depois do carnaval, voltam as turmas femininas. A gente já tem meninas que falaram, não, eu quero voltar agora, porque é turma feminina, eu quero estar ali. Então, quer dizer, isso mostra que é uma demanda que a gente precisava já alinhar e graças a Deus a gente conseguiu. O fato de nós termos professora mulher também quebra um pouco esse estigma, né? Na aula, por exemplo, do aula lá eu, o Matheus e a Letícia, e o Rian dá aula também no Kids. Então a Letícia dá muitas aulas ali durante o dia. Isso ajuda também que o público feminino vá. Então eles se sentem mais seguros, porque tem uma figura feminina ali representando a liderança. Mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa porque você treina com os alunos, que muitas vezes são homens. Então isso aí com certeza, Gia, a gente conseguiu acertar essa brecha que a gente sentiu que na Embac estava existindo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom e a tendência é aumentar as turmas femininas. A gente quer, pelo menos essa noite, aumentar uma tarde e talvez uma até de manhã. Olha, que legal. Acho importante. E a questão da idade? Tem uma idade limite para se iniciar ou qualquer pessoa pode começar a fazer o Muay Thai? Vamos supor, uma pessoa acima dos 50, dos 60, nunca treinou na vida, não tem coordenação motora, não sabe virar uma cambalhota, não sabe pular uma corda, mas ela quer fazer Muay Thai. Ela pode ou já não mais? Ela não só pode como deve, Gi, porque eu acredito que o que acontece muito nas pessoas, elas têm uma ideia muito errada do que elas são. Você vai ver que a maioria das pessoas, elas subestimam o que elas podem fazer a longo prazo. Elas subestimam. E elas superestimam o que podem fazer a curto prazo. Tem até uma frase assim, né? Você superestima o que você pode fazer em 1 ano e subestima o que você pode fazer em 10. Então isso é muito natural. E há um problema numa perspectiva que a gente foi criado, dos nossos avós, de que passou dos 30, 40, tá velho. Antes era realmente, porque talvez com 50 anos a pessoa já estava no final da vida dela. Hoje mudou totalmente. Eu estava vendo uma entrevista daquele ator, o Paulo Zulu. Cara, ele tem quase 60 anos. Vocês já viram ele? Já. Parece um jovem, cara. Parece um menino. E ele é faixa preta de jiu-jitsu. E ele treina até hoje. Então ele é um exemplo que o que você constrói a médio e longo prazo te ajuda. Porém, se você não construiu, não é o fim da linha. Aí eu quero começar com 40, 50 anos. E por que não? Se você vai viver até os seus 75, 80, 90 anos, você tem ainda 30 anos para se divertir naquilo. Não há problema, não há limitação, Gi, pelo contrário. Muitas vezes a gente usa isso até como uma desculpa para não começar. Ah, mas eu já estou velho. Talvez se você entrar no âmbito de alta performance, no sentido competitivo, talvez você não vá conseguir, mas por questões muito mais fisiológicas. Porém, você pode chegar num alto nível e num grau de excelência absurdo. Porque, vamos lá, o cara começou com 50 anos.
Os 10 anos seguintes, eles vão passar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Daqui 10 anos, esse cara ele já atingiu um grau de excelência muito alto no que ele se propôs a fazer. De 2 a 3 vezes por semana, por exemplo. Então, assim, vamos supor, o cara começou com 50. Ele amou o Muay Thai. Ele começou ali, foi desenvolvendo, treinando 2, 3 vezes. E aí, de repente, ele começou a fazer os seminários, os cursos, ele encostou no professor dele ali, foi nas competições. E daqui a pouco, daqui 10 anos, ele começa a dar aula. Por que não? Não é verdade? Ele já tem um conhecimento, ele não Fora precisa... o ganho na saúde, né? Não, eu nem Aí, quero entrar nesse aspecto, porque aí são inúmeros, né? Eu acho que a gente vai entrar aí numa gama aí absurda de benefícios que ele vai ter. Mas, propriamente ali, dentro da perspectiva evolutiva do Muay Thai, que muita gente acha que não vai conseguir fazer, que vai se machucar, pelo contrário. Aí entra também a consciência e o conhecimento do professor para adaptar o treino, porque, veja, uma coisa é um senhor de 50 anos, 55 anos, que nunca treinou, que não tem uma aptidão física de um menino de 20 anos que sempre treinou, sempre praticou atividade física. Você tem que ter um tato, porque os limites são totalmente diferentes ali. Mas ele consegue fazer. Outra coisa que você pontuou hoje, e eu ouço isso assim, ó, de 99% talvez das pessoas, falta de coordenação. Todas as pessoas acham que elas não têm coordenação. Ah, não, eu tava falando de mim mesmo. Não, porque assim, ó, Gi, a maioria das pessoas que eu conheço, elas chegam pra mim, Josi, e falam assim, Diego, eu não tenho coordenação motora. Aí eu falo, cara, como assim você não tem? Mas você anda, você... Falei exatamente, você sabe andar? Sei. Sabe dirigir? Sei. Você sabe mexer no computador? Não, não é possível, você tem coordenação. Você não tem uma coordenação desenvolvida com Muay Thai porque você nunca treinou. E mais, a pessoa acha o quê? Que ela não nasceu pro esporte. Mas aí eu falo assim pra ela, por que você acha que você não nasceu pro esporte? Sabe por quê? Porque na escola só tinha futebol. E ninguém te ensinou a jogar futebol. Eles colocaram uma bola, você tinha que jogar na rua, jogar na escola, e se você não tivesse um grau de aptidão tão grande quanto dos outros... Você ficava sentada no canto. Você sentava no canto com vergonha, você se achava ruim, mas ninguém te ensinou, tipo, olha, Gi, você é alta, vamos ensinar você a jogar basquete? Vem aqui comigo. Olha, a mãozinha vai aqui, a outra mão de apoio assim, o pé desse jeito, é assim que se ensina. Então, você não foi criado dessa maneira. Então, você acha o quê? Não tenho coordenação para o esporte. Aí você pega uma menina que tem um desenvolvimento natural dela. Ela pega a bola ou ela põe uma luva e naturalmente ela desenvolve aquilo. Você acha o quê? Tá vendo? Eu não nasci para o esporte. Não, ela é um pontinho fora da curva. Todos os outros necessitam de um condicionamento, de uma metodologia. Ninguém aprende a escrever assim, ó. Precisa ser ensinado, eu não, né? por exemplo, vocês são professoras. É a mesma coisa, eu falo assim, ó. Uma criança começa a ler aqui. Mas eu não sei ler, mas lendo, vai tentando, vai ouvindo e vai tentando. Não, você ensina. Eu faço analogia muito de um bebê quando ele vai começar a andar. Como que ele começa a andar? Primeiro ele está deitadinho. Aí você coloca ele no chão. Né? Aí, sei lá, ele vai sentar. Aí ele vai engatinhar. Aí você vai pegar a mãozinha dele e vai levantar com ele. Aí você vai tirar a mãozinha e vai colocar perto do corpo. E vai segurar quando ele vai desequilibrar. De repente você solta, ele vai andando sozinho. Então teve todo um processo para ele aprender a andar. Então por que o Muay Thai, que é mais complexo que andar, você não vai ter esse processo? Por que o Jiu-Jitsu não vai ter esse processo? Por que você não tem uma calma de entender que a Josi é diferente da Gi? O que é fácil para a Josi não é para a Gi e vice-versa. O professor tem que ter esse feeling. Mas a Gi consegue fazer tudo, você não consegue. Mas talvez você não esteja explicando de uma maneira que a Josi entenda. Eu falo pra todo mundo, se você entrar no Muay Thai, eu dou aula há 10 anos, ninguém entrou lá e saiu igual ou pior. Todo mundo saiu melhor. Porque há uma base metodológica para você evoluir. E mais, se não evoluiu, a culpa é minha. Eu tenho que achar uma maneira de você aprender aquilo. Talvez eu esteja colocando algo a mais que eu não deveria no começo. Por isso que eu sou muito adepto a menos é mais realmente. Se eu chegar para você numa aula de Muay Thai, você nunca treinou, eu te passar boxe, cotovelo, andar, chute, joelho, clinch, você vai ver tudo, mas você não vai ver nada. E você vai errar tudo e tem uma chance muito grande de se lesionar. Talvez se eu mostrar menos como a gente faz, vamos aprender só o boxe hoje, o jab, o direto, cruzado e o upper. E aí você vai com todos os alunos, tem a questão social, experimenta a aula. Você vai ter toda a vida para aprender aquilo, eu não preciso passar tudo em uma aula.
Com isso, o aluno ele vai tendo esse entendimento. E aí ele olha, e isso E as acontece muito. pequenas conquistas, daí ele vai... Na verdade, são as pequenas conquistas que te motivam. Né? Sim. A arte marcial mostra muito isso, Josi. E isso acontece muito no final. No final, assim, que eu digo depois dela aprender o Muay Thai, ela fala, nossa, Diegão, eu nunca me dei bem em nenhum esporte, só no Muay Thai. Eu falei, porque você nunca teve alguém que te orientou. E nessa questão das pequenas coisas, as pequenas conquistas, isso é uma das coisas que eu mais pontuo pra galera. Hoje eu treino Jiu também, né? Treino Jiu-Jitsu, treinei Muay Thai minha vida inteira, boxe. Qual que é o problema das pessoas? Elas não veem as pequenas vitórias. Ela não olha pra ela quando ela começou, ela olha daqui pra frente sempre. E ela sempre tem uma perspectiva de olhar quem é melhor. Você sempre quer olhar quem é mais bonito que você. Então você se acha feio. Você sempre olha, você tá muito bem. Você tá ganhando dinheiro, mas você olha quem tá ganhando mais. Isso vai te frustrando. Então no Muay Thai acontece muito isso. A pessoa tá bem, mas o fulano tá melhor, mas ele não tá olhando para os outros que estão abaixo dele. Porque ele esquece de olhar o começo, ele esquece de ver as pequenas vitórias. E o professor consegue ver isso mais nitidamente. Eu consigo perceber. O chute da Gi, que estava nota 6, hoje está nota 8. Mas ela não percebe, então ela acha que não está evoluindo. Ela não valoriza. Às vezes, eu vou falar algo assim, bem simples. Vocês estão fazendo frente a frente, e a Josi é mais graduada. Então ela sabe mais. Quando a Gi fez a primeira vez, tudo bem que lá há um condicionamento. Primeiro ela vai atacar, ela vai se defender, não vai ser assim para ela apanhar. Mas vamos colocar que ela começou a ter o entendimento, aí você começou ali a dar um trabalho para ela. Então, se ela acerta um golpe em você, para ela aquilo é uma conquista enorme, porque ela nunca acertou nada. Com o passar de um ano, ela já começou a evoluir e fazer frente a você. Então, ela começa a se cobrar e não ver mais essas pequenas vitórias. Ela olha e fala, cara, que bom, antes eu não conseguia fazer nada com a Josi. Depois eu consegui dar um golpe, depois eu consegui dar 2, depois eu consegui bloquear coisas que eu não conseguia. Hoje eu consigo fazer um frente a frente. Hoje eu fui pau a pau com ela. Não, ela vai ter uma cobrança excessiva para ela ser melhor do que você. Quando não, ela já está conseguindo as vitórias. E ela não precisa, primeiro que ela não precisa necessariamente ser melhor que você, porque isso é até subjetivo. Mas eu digo assim, ela tem que entender onde ela está no processo de evolução dela, não no seu. A evolução é o mundo dela, não o mundo seu. São mundos diferentes. Então eu comecei a entender muito isso. E falo porque eu era assim. Eu não achava que eu era bom em nada. Na verdade, isso é estrutural, né? A gente vive numa sociedade onde a competitividade, ela reina. Eu preciso ser melhor que o outro, em todos os âmbitos, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho. Eu preciso ser melhor do que o outro. Não melhor do que eu já fui. Né? Exatamente. Eu acho que o que você relata no Muay Thai, eu acho que eu traria para a vida. Está em todos os âmbitos da vida dentro dessa sociedade que a gente vive. Principalmente para as mulheres. Os homens ainda são mais companheiros. As mulheres não. Elas são criadas para competir entre elas. Eu preciso ter o cabelo mais bonito, eu preciso ser mais magra, eu preciso estar mais arrumada, eu preciso ter um alongamento de unha, de cílios, enfim. A mulher compete o tempo todo. E pelo que você diz, o Muay Thai, ele desconstrói tudo isso. E eu acho que é importante. Por isso que a gente, como professora, acha tão importante o esporte na escola. A gente foi numa reunião de planejamento político mesmo. A hora que a gente olhou, era um candidato a governador, a gente olhou o plano político dele, a gente olhamos e falou assim, tá faltando esporte na escola. E nenhum candidato tinha. Seja direita, esquerda, centro, nenhum. Nenhum tinha esporte na escola. Nem luta, nem futebol, nem basquete, nada. Nem na Secretaria de Cultura, nem na Secretaria de Esporte e nem em local nenhum. Então, eu penso que, já que a gente está nesse momento mais político, os políticos precisam olhar para as nossas escolas
e trazer o esporte. O esporte salva vidas. O esporte tira das drogas, como você disse. O esporte tira de briga. O esporte tira da morte as nossas crianças. Então, precisa-se trazer o esporte para a escola. O problema é que não dá volta, né? Exatamente. Não dá volta, né? A pessoa, ela pensa, infelizmente, de uma maneira tão assim, tão promíscua, né? Que ela esquece do bem que isso pode fazer. Bom, em relação a isso, para você ver, né? Nós temos hoje ali, só na Embac, o Marquinhos, ele vai lutar o maior evento do Brasil de Muay Thai, com transmissão do combate. As prefeituras, tanto de Santa Bárbara Americana, nunca se movimentaram. E não estou aqui reclamando, porque a gente nunca quis depender de ninguém. Mas eu digo assim, olha o nome que ele está levando. Sim. Ele já tem cinturão de grandes eventos. Ele é aqui de Santa Bárbara. Ele é da divisa. Da né? divisa. Ele é de Santa Bárbara, nasceu em São Paulo, mas morava aqui em Santa Bárbara e treinava ali na Embac. A Letícia, ela foi campeã do Portuários, que é o primeiro estádio de Muay Thai do Brasil. Ela deu entrevista para a Globo. A gente tem o Rian, que é um garoto que está vindo com tudo agora. Tá? O Bruninho fez uma luta que foi considerado pelo canal especialista de Muay Thai do Brasil, o último round, a melhor luta do ano do Brasil de Muay Thai. Então, assim, você tem um potencial ali para a prefeitura, para levar o nome dela, enorme, e sem quase gasto nenhum para eles. Sim. Mas isso é o que vocês disseram, é estrutural. Isso é do Brasil, infelizmente. Porque há uma tendência natural a gente ter essa política aí do pão e circo. Então, isso não me dá dinheiro? Pô, isso não me dá visualização. Então eu não vou. O que isso vai trazer em troca para mim, né? Então fica muito difícil a gente ter essa relação. E quando a pessoa talvez faça isso, até mesmo para a população, isso não tenha talvez um viés tão pesado quanto deveria ter. Ninguém está falando que tem que negligenciar outras partes. Eu acho que isso é um erro. Sim. É colocar o esporte como se o esporte tirasse o lugar da estrutura, da parte sanitária. Não, cara, você não vai tirar nem de um nem de outro. Eu não vou tirar da saúde para dar para o esporte. Não. O esporte se autoalimenta ali. Ele vai te devolver. Não, e outra coisa, a gente vive numa sociedade onde tudo traz lucro. Você dá visibilidade para o esporte, você traz a pessoa, traz a luta para cá, cobre ingresso. Gente, vai trazer público, vai trazer dinheiro, o menino do cachorro-quente vai vender, a moça da pipoca vai vender, o rapaz do algodão doce vai vender. Gente, Perfeito. a gente gira a economia. O nome Então a da gente cidade, precisa né? dar visibilidade Sem dúvida. para os nossos esportistas. Sem dúvida. Rafael Piovesan, você está escutando? Vamos valorizar os nossos meninos e meninas. Eu até comento muito isso com a galera, né, com os meus competidores. Falei, gente, não dependa de ninguém. E se você quiser fazer algo, não peça. Organize, estruture uma parceria. Foi o que eu falei ali no podcast, né, Gi? Então, assim, a primeira coisa, ofereça também algo. Ninguém está falando aqui que veja bem, eu não estou falando que as prefeituras têm obrigação de pegar todos os atletas, patrociná-los, dar dinheiro. Não é isso. Mas tem maneiras de incentivar, tem maneiras de dar suporte diferente do aspecto financeiro. Eu sei que é difícil, eu não posso pedir lá para a prefeitura, por exemplo, uma bolsa para todos os meus atletas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem formas de trabalhar a estruturação do Muay Thai num contexto geral, em Americana, em Santa Bárbara, para que os atletas da região aqui, eles cresçam juntos. Eles tenham estrutura e levem, consequentemente, o nome da cidade. Sim. Então, para esse processo... E aí... Você gente, já tentou agendar uma conversa com o Vinícius Furlan, que é o Não, secretário de esporte da cidade? Nunca tentei. Tenta, eu acho que é uma boa saída. Eu estudei com o Felipe Sanches. Não, vice. É o Estudei vice-prefeito. com ele a minha vida inteira. Não. Estudei com De ele... repente, né? Às no vezes eles são colegial bem inteiro. Tem acessíveis. uma Felipe. proposta também. Eu acho que, voltando ao problema estrutural, se a gente analisar, as Olimpíadas são um grande reflexo disso. Cara, nós temos um país com diferentes biotipos, com pessoas extremamente atléticas. Nós temos o cara alto, o baixo, o forte, o magro, nós temos tudo. Nós temos uma diversidade absurda, que para o esporte isso é fundamental. Sim. Por quê? O que o esporte, tem esportes que são mais democráticos, tem esportes que você precisa de um nicho específico de pessoas de um perfil físico. A gente tem tudo, cara. A gente não tem nada que falte. Olha os Estados Unidos, é muito próximo à nossa realidade, em termos de biotipo, de influências. Como que eles são uma potência e nós não? Tá, bem, é um país de primeiro mundo, eu entendo. Mas, por exemplo, Cuba,
que não investe tanto no esporte em termos financeiros como os Estados Unidos, investe numa estruturação totalmente diferente, ok? Não estou entrando aqui no aspecto político e nada, não é isso que eu estou dizendo, mas como que eles têm muitas vezes mais resultados que o Brasil em determinados esportes? Alguma coisa está errada. Porque lá em Cuba se investe muito saúde, educação e esporte. Então, mas aí, entra lá. O que eu quero dizer, Gi, é que a gente tem mais possibilidades que a maioria dos países. Sim. Por mais que seja de terceiro mundo. Por mais que nós somos um país subdesenvolvido, mas nós somos um país em ascensão. Nós somos a 9ª economia do mundo. Não é qualquer coisa. Não, nós temos dinheiro. Nós temos dinheiro para investir Teria, em esporte. E E quando eu falo de esporte, eu vou usar sua fala em relação aos Estados Unidos. Não gosto da política dos Estados Unidos, porém o que é bom tem que ser copiado. Quando você dá bolsa de estudo para criança da periferia e para uma faculdade, isso é essencial para tirá-lo do tráfico. Porque lá dentro da periferia, lá dentro da comunidade, quem ele vai idolatrar? O tráfico que o defende. Óbvio. Então ele precisa de estruturas políticas públicas para tirá-lo dessa vida. E o esporte é um belo caminho para isso. E mais, né, Angie? Tudo bem, eu acredito sim que existe a parte meritocrática. Não acho que não existe, acho que a meritocracia existe. Eu sou favorável a ela. Porém, você não pode negligenciar o fato que tem gente que nem tem condição de disputar. Eu não posso falar assim, que, por exemplo, nasci numa classe média, ok, nem rico nem pobre. Mas eu nunca passei fome. Eu não posso falar que eu estou num pé de igualdade de disputa de possibilidades de uma criança da favela. Sim. Não posso dizer isso, porque isso seria leviano. Ah, mas quem quer consegue. Cara, não é assim. Não é assim. Essa métrica não é verdadeira, porque você está partindo do pressuposto que a criança que está passando fome, está com uma arma com 12 anos, ela quer estar assim, cara. Ela não quer estar naquilo. Não é possível que alguém ache que, humanamente, as pessoas querem sim, que justamente as pessoas da favela querem ser assim e o pessoal de classe média não quer. Será que não tem o meio envolvido nisso? Óbvio que sim. Porque às vezes você nem quer, mas você vai por uma questão de necessidade para aquilo. Isso é natural. É natural do ser humano ele procurar meio de sobrevivência. Exato. Aí eu te falo o seguinte, da onde surgem os grandes atletas do Brasil? Da classe média ou da periferia? Da periferia. Olha o potencial que a gente desperdiça, porque quem vem da periferia é 0,01%. A maioria não vem. E você imagina quantos talentos passaram despercebidos? Não estou aqui menosprezando o cara que é marceneiro, pelo amor de Deus, o pedreiro, não é isso, eles são fundamentais. Claro. Mas você imagina que a gente teria várias crianças, adolescentes que poderiam ser o novo Neymar, o novo Romário, o novo Ronaldo, o novo José Aldo, o Verdun. Eles poderiam ter encontrado no esporte mecanismos de sustentação, de estabelecer a família deles num patamar elevado, sair da questão da periferia, do ambiente periférico e ter uma vida digna. Sim. Não, mas a gente nem deu essa oportunidade. Por quê? Porque é negligenciado, não dá voto. Eu vou lá, faço uma promessa banal para ele, uma promessa que enche os olhos. Eles não precisam de muito mesmo, então dá um pouquinho. Em vez de fazer todo um processo de estruturação, como você disse, do que? Dar bolsa para essa molecada, cara. O que eles fazem muito nos Estados Unidos? Bolsa, você quer? Você vai estudar. Você vai conseguir estar lá, mas para isso você tem que estudar, você tem que vir aqui, você tem que fazer determinada situação. E aí o que acontece? As universidades são democráticas lá e as universidades fomentam o esporte. Sim. Então, por exemplo, o basquete universitário prepara para o basquete profissional. Sim. A NFL, o futebol americano, o universitário é forte, prepara para o profissional. Será que a gente não sabe fazer? Ou a gente não quer fazer? Não quer fazer, né, gente? Dá trabalho, não dá voto, talvez diretamente. Mas olha quanta coisa a gente pode conquistar. Então, eu vejo, às vezes, cara, assim, ó, eu passo e vejo, às vezes, um moleque de periferia com um corpo perfeito. Eu falo, velho, se esse moleque tá no Muay Thai comigo. Uma vez até tinha um menino ali vendendo as coisas com o pai dele no semáforo. Você viu que tinha um porte bom, né? 2 meninos. Eu falei, cara, vai lá treinar, nem aparecer. Vai um dia lá que eu quero conversar com vocês. Porque a gente tem um projeto social já bem feito, porque eu quero trabalhar essa parte. Na verdade, quando eu entrei no Muay Thai, a minha primeira ideia é o trabalho social. Mas eu não quero fazer um trabalho social qualquer. Tipo, eu não quero pegar a molecada e dar aula num lugar ruim, com material ruim, só para falar que eu estou dando aula de Muay Thai para eles. Não. A nossa ideia é estruturá-los lá na EMBAC. Eles não vão ser projeto social. Eles vão ser alunos da EMBAC. Com camiseta da nossa escola, shorts, luva e caneleira. E vai integrar mesmo. Integrar. A ideia não é buscar talentos para o esporte apenas ali. A ideia nossa é de pertencimento.
se porventura algum deles quiser competir e tiver, ótimo, vai ser muito bom. Mas a ideia é essa. Eu acho que a gente também, uma coisa agora, uma crítica a mim mesmo, ou a nós como sociedade, é que às vezes a gente espera demais das outras pessoas, espera demais dos governantes. Os governantes não vão agir. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Pode entrar direita, esquerda, seja lá o que for. O sistema ele é difícil de lidar no Brasil. O sistema ele já está corrompido. Né? Ele foi feito para protegê-los, não para fazer a justiça. Sim. Então não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Isso vai acontecer. Então o que a gente tem que fazer? Vamos fazer nós. Achar brechas, né? Eu falo muito, cara, a gente pede tanto que essa cidade faça pela gente, o que a gente faz pela cidade? Vamos fazer um pouco também. Porque daí, não precisa ser uma via de mão dupla, não. Quando a gente faz um projeto social, não é para se aparecer, não é para ganhar patrocinador, não é nada. A gente só quer que aquilo sobreviva. A gente quer que essas crianças olhem pra gente um dia e falem, obrigado, porque eu não tinha uma possibilidade. Você foi um instrumento de Deus para que eu pudesse. Eu estou aqui na sociedade. Olha, graças a você, eu conheci o empresário tal, o empresário tal me deu um emprego, esse emprego eu pude fazer uma faculdade, seja em loco ou à distância, e dentro disso eu cresci como homem. Muito obrigado porque você me deu um Muay Thai. É só isso, cara, não é muito. Agora, isso envolve dinheiro. É difícil, a gente precisa dos empresários, apresentar projetos, mostrar para eles todo esse fundamento. Sim. E eu acho que as pessoas estão dispostas a ajudar, mas é muito mais difícil a gente pôr a mão na massa, ainda mais num país que a gente tem essa burocracia enorme como é o Brasil. Mas você sabe qual que é o problema? As pessoas querem mudar de cima para baixo. A gente tem que mudar de baixo para cima. Se a gente cobrar os nossos prefeitos, os nossos vereadores e começar das suas cidades, a gente, de passinho em passinho, vai mudando de baixo para cima a pirâmide estrutural no qual a gente vive. E eu acho legal isso. Eu acho que a gente precisa começar a cobrar os nossos aqui. Como a gente acabou de fazer com o Rafael, com o Vinícius Furlan, porque eles precisam começar a valorizar as pessoas que se destacam na cidade, porque ela vai trazer visibilidade até para o governo deles. Olha, que legal, o Rafael deu oportunidade para os meninos do Muay Thai. Olha, ele está apoiando o esporte da cidade. Querendo ou não, isso traz votos. Eles só precisam ter essa consciência. E como a gente faz isso? Cobrando. Mas, cara, o que você falou é verdade, porque o que acontece? Vamos lá, eu vou colocar o UFC, porque o UFC é o que todo mundo conhece no meio da luta, né? E é o maior evento. Agora, veja como muda a perspectiva. Se um cara de Santa Bárbara, americana, vai no UFC e é dono do cinturão, o que acontece? Ele vem, você vai vir aqui na prefeitura. Vai tirar foto. Vai ter a passeata do caminhão dos bombeiros. Exato. Não, legal isso não é ruim. Mas eu não gosto de usar essa palavra, mas acaba soando oportunista. Porque você não deu a estrutura, mas na hora que ele conseguiu, você lembra que ele é da cidade. E aí você quer estar ao lado dele. No foco. Tudo bem, de novo, eu não estou dizendo, veja bem, que não pode ter essa parte. Às vezes nem é culpa do prefeito em questão, é todo um processo de médio e longo prazo. Mas alguém tem que começar essa parada. Mas a gente tem que valorizar desde o início, desde não só a hora que ele ganhou o cinturão. É isso ou um troféu, ou enfim, uma medalha. É igual, né? Exatamente. Filho feio, ninguém quer ser pai, só do filho bonito. Então tem que ser, é o que você falou, Gi. Investir na galera. Alguém vai dar certo. Nós temos aqui na nossa região muitos bons atletas. Só no futebol tem vários. A gente tem 2 árbitros, cara. Aí, né, agora, a gente tem... Só que eu joguei junto, o Diego Tardelli, o Bruno César, são todos daqui. O Celcinho, que também chegou a ser profissional. E dentre outros, ali como o Diego, que é lá atrás esquerda, jogou na França. Então a gente tem aqui muita gente boa. Só que falta investimento. Falta pegar a rapaziada ali na base e estruturar para que eles tenham melhor desenvolvimento, para aí sim você poder abraçar quando ele está lá na frente, não tem problema nenhum. Mas é um processo assim, muito difícil, muito complicado. Tem muita gente. E não gente... é imediato, né? Não é uma coisa que vai aparecer. Você começa a investir agora, né? Às vezes vai... a longo prazo. Igual a educação. Você não vai mudar a educação em 5 anos. Você vai mudar talvez em 50, mas tem que começar. É igual, por exemplo, não é interessante para ninguém receber bolsa. Ninguém quer receber bolsa. Só a bolsa por si só.
A bolsa, ele é um remédio para consertar algo que está ali machucado, sangrando, mas que a médio e longo prazo vai fazer um tratamento muito melhor para dar uma estrutura da pessoa. Seja para atleta, para quem for. Ninguém quer viver de bolsa, nunca viu, quer viver de bolsa. A não ser que seja uma bolsa de 15 mil, mas é um salário. Bolsa é algo para te ajudar momentaneamente. Sim. Quando você faz um processo de estruturação em algo, você dá uma bolsa para que aquilo se mantenha por um determinado tempo, para depois caminhar sozinho. Isso não é tão... É difícil, mas não é absurdo de fazer, não é tão complicado assim. Precisa de vontade, né? Aí entra o que vocês falaram. Se eu não tenho nenhum projeto de esporte, nenhum projeto, eu não tenho nem isso aqui, como que eu vou fazer algo? Como que eu vou falar que eu vou fazer alguma coisa? A mesma coisa, vocês vão abrir um podcast. Vocês não têm nem projeto que vocês querem, mas o que você quer? Não sei. Só quero abrir, mas nunca vai fazer, cara. É igual o empreendedor, né? O cara que quer começar um negócio, mas ele não tem um plano estratégico, ele não sabe quem é o público-alvo dele, ele não sabe em que ramo ele quer seguir direito, não sabe nada. E ele quer ganhar dinheiro. Não vai. Não vai, porque as coisas precisam ser organizadas. E aí, uma coisa assim que a prefeitura tem é faca e queijo na mão, porque a prefeitura tem o poder e tem o dinheiro. Então é muito mais fácil. Tanto é que, gente, quando você quer algo e a prefeitura fala, vai dar certo, o que acontece? O negócio flui. Não é verdade? Então você tem. Então, aí eu concordo muito. A gente tem que começar pelas nossas cidades. A gente tem que apertar a galera. Falar, viu? Vamos. A gente precisa fazer. E Exatamente. também chega lá com um projeto pronto. Chega assim, olha, eu tenho esse projeto. Eu não quero nada, tá? Eu só quero apresentar esse projeto. Eu só quero que vocês façam isso aqui andar. Tá bom, a gente faz. É isso que vocês querem. A gente trabalha junto. Não tem problema nenhum. Não peço R$1. Mas dá estrutura. Só que daí, né? Josi, Gi, o que vai vir? Ah, mas sabe que eu vou, né, disputar, vou precisar... Aí fica uma barganha que é muito complicada, a gente fica amarrado nisso. Aí o cara te ajuda, você tem que... Isso eu não quero troca nenhuma, eu não quero nem que você me dê nada, só a estrutura para um todo, não é só para mim, mas ele vai querer algo em troca. Aí você entende como o sistema ele é muito complicado, cara? É muito difícil da gente lidar. E vocês sabem que isso acontece, o cara meio que já te faz algo esperando algo em troca. Aí a gente nunca sai do lugar. Porque daí você fala, Diegão, eu não vou participar disso não. Deixa quieto. Eu tô de boa, quer saber? Eu vou ter que ir lá. Aí vamos supor que você apoia o cara ainda. Você fala assim, não, ele é um cara bom, gostei dele. Problema nenhum, eu não acho isso. O cara é um cara decente. Faz as coisas de maneira honesta. Politicamente ele defende os valores que eu acredito, ótimo, eu posso apoiá-lo, não há problema algum. Faço campanha, o que for. O problema é que às vezes a gente faz isso e aí descobre que o cara não é nada disso que a gente esperava. Porque quando ele está no poder, ele já se corrompeu. Aí a gente faz campanha contra. Não, mas tudo bem. Só que hoje com a internet... Posto, né? Exato, só que com a internet... tá vendo? O Diegão tirou foto lá do cara, olha aí. E agora? Agora ele tá falando, mas tava ali com o cara. Putz, é tão difícil, né? Mas as pessoas precisam entender também que às vezes a gente até apoia um certo candidato e esse candidato vai nos decepcionar. E tudo bem, eu mudei de ideia, o que ele fez agora eu não gostei, não vou deixá-lo e vou deixá-lo de apoiar e tá tudo bem. As pessoas precisam entender que a gente pode mudar de opinião. E é importante mudar de opinião às vezes. Na verdade é um tabu isso, né? As pessoas não querem mudar de opinião. Elas têm. Mas aí entra a questão da idolatria. Você acaba criando no político um ídolo, um deus, e ele não é. Quando eu votei em determinado político, quando as pessoas falam, não, porque ele é o salvador, eu falo, cara, ele não é salvador de nada. Quando ele estiver lá, eu tenho certeza que ele vai fazer várias coisas das quais eu não concordo. Eu não estou votando lá porque ele é um deus, porque ele é um exemplo para mim. Estou votando porque, mediante aquilo que eu acredito e pela situação geral, eu acho que ele é o ideal. Mas eu não acho que ele vai salvar e que ele vai ser um messias, que vai vir aqui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é muito mais complexo o nosso problema. Quem dera nosso problema fosse uma pessoa no poder mudando tudo. Seria muito mais fácil, mas não é. A gente percebe que o problema nosso, como a gente estava dizendo antes, né? Do podcast começar, o problema polarizou. Hoje as pessoas, cara, se eu defendo um político, você defende outro, a gente vai se odiar. Eu não posso mudar de opinião. Se o meu político fez algo que eu não gostei, nossa, ele é meu. Não, eu vou defender, eu vou tentar contornar a situação, eu vou fazer um malabarismo para defender ele. Cara, isso é loucura. Porque nem a mim, eu faço coisas que eu não concordo comigo mesmo. Então é natural, nem todo mundo vai gostar de mim. Nem todo mundo vai gostar da minha aula, nem todo mundo vai gostar da minha personalidade. Isso é normal, tá tudo bem. O que eu não posso é ser um na frente da Gi e outro na frente da Josi. Eu só penso assim, seja quem você é. Eu não preciso tentar agradar ninguém.
Também não preciso ser desagradável, né? Que a pessoa que acha que não precisa agradar ninguém, ela acha que ela tem Também que ser chutar desagradável. mais, Não, não é isso. Eu sou dessa maneira. Se eu sou um cara mais introspectivo, tudo bem. Eu sou um cara que eu gosto de falar mais. Tem pessoas que vão gostar, outras não. Tem gente que quer ter um filho agitado. Tem gente que gosta de um filho introspectivo. Tem gente que quer ter um filho agitado e tem um filho introspectivo e vai amar do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Então a gente tem que saber entender as situações, entender os meios que a gente utiliza e não idolatrar ninguém, nem A nem B. O karatê, os outros esportes têm as faixas. Branca, amarela, marrom, sei lá, preta, até chegar na faixa preta. E o Muay Thai tem as faixas também ou não? Esse é o tema polêmico, hein? Sério? Esse é o polêmico aí. Vamos lá. O Muay Thai, muita gente vai falar que é esporte, muita gente vai falar que é arte marcial. Pra mim isso nem interessa, eu trato como arte marcial e nem vou entrar aqui nos aspectos, né, do porquê. Mas vamos lá, na Tailândia, o contexto é totalmente diferente. Como os lutadores começam a lutar, até valendo apostas com 5, 6 anos. Criança. Então é natural um lutador de Muay Thai com 25 anos ter 400 lutas. Isso não é exagero, tá? Então não há muita necessidade desse cara se graduar, porque a própria luta já o gradua. Então lá não tem a cultura de graduação. Porém no Brasil, por uma série de fatores, por influências do karatê, do judô, do jiu-jitsu, e como a gente tinha menos informação, o Muay Thai teve a graduação. E eu acho que isso é bom. Não acho que isso é ruim, tá? Só no Brasil, não? Até onde eu sei, sim, Josi, mas eu sei que lá na Tailândia já tem algumas federações colocando. Porque isso agrada o ocidental, eles viram que isso é importante para eles e já estão colocando. Mas ainda é um tema que você vai ver que, por exemplo, lá embaixo a gente gradua com algumas cores, em outra academia com outras. Mas veja bem, vamos entrar aqui para o Brasil. Então aqui, culturalmente, isso se estabeleceu. Depois de, há uns 10, 15 anos atrás, né, começou a se descobrir que lá não se graduava. E aí começou a ter aquele embate, gradua ou não gradua. Só que no Brasil o contexto é totalmente diferente. Vocês começam Muay Thai, vocês não vão querer lutar. Se eu não te dou um norte, se eu não te mostro onde você está, quem são seus referenciais, exato. Se eu não mostro quem são seus referenciais dentro do tatame, aquilo fica solto, fica difícil de você entender o processo que eu estou querendo que você siga. Então isso serve até mesmo para que o aluno ele se anime, estímulo e organização da escola. Eu não tenho problema nenhum. Se eu achar um método que não precise de graduação, eu faço, não tenho problema com isso. Tanto que eu não faço exame de graduação. Não faço. Eu faço uma comemoração. E explico por quê. Porque ninguém entende quando eu falo. Então a gente fala assim, mas por que você não faz, né, o exame? Como que você avalia se o seu aluno está apto a trocar? Simples, eu vejo ele todo dia. Eu estou tratando com ele todo dia. Se eu não tiver noção se o meu aluno está apto de trocar de grau durante um ano e meio, 6 meses, o que eu fiz nesse tempo? É o que a gente chama na escola de avaliação continuada. Sim. Eu não sou contrário ao exame. É que muitas vezes, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá 1000 filiais em embarque. Vou perguntar 20 no Brasil. Se eu sou o cara que vou fazer a avaliação, eu não acompanho as 20. Então talvez ter um exame ou um processo que eu possa ver exatamente. Aí fica lindo, eu vou ter que fazer isso que eu preciso ver. Mas eu vou acreditar que o professor que estaria apto a isso, se ele não é apto a analisar se o aluno dele está capacitado para mudar, ele não é professor ainda. Né? Então eu entendo quem queira, não acho errado, até porque culturalmente isso se estabeleceu, mas eu percebi que isso não precisa, que o aluno evolui e que eu tire um fardo dele, que é muito difícil, porque o aluno não vai no Muay Thai para se estressar. Sim. O aluno não vai no Muay Thai para sentir pressão. A impressão que eu digo é, você Antes tem que fazer, fácil. exato. Você precisa pagar isso, você precisa pagar aquilo. Não, ele quer fazer tudo de uma maneira condicionada, entendendo por quê. Tudo bem, por que eu preciso fazer o exame? Por que eu preciso pagar tudo? Por que meu exame aumenta a cada faixa? Por quê? Eu preciso saber. Não tem problema nenhum. Normal, se eu vou colocar meu filho numa escola, eu tenho que saber os porquês. Então a gente tem que explicar. E aí eu notei que não tinha porquê. Eu, tá? De novo, isso não estou falando que é errado, pelo amor de Deus. Eu não aumento o valor da graduação. É o mesmo para todo mundo. Então, por exemplo, na EMAC agora está 169, com certificado de Praged, que é o que você amarra no braço incluso. E detalhe, se a pessoa participa de um seminário, que uma pessoa vai lá, uma referência do Muay Thai, e dá o seminário, e ela paga esse seminário, que é o mesmo valor, ela ganha a graduação. Tá? Por quê? Porque a gente quer facilitar a vida do aluno.
Não no sentido dele trocar sem o nível técnico dos nossos alunos. O que eu sou mais conhecido é porque os nossos alunos no âmbito comercial são muito bons. Tanto é que o Marquinho hoje, que é o nosso primeiro lutador, que vai lutar na Type Fight, ele nunca fez um exame de graduação. Se isso fosse de fundamental importância, o Marquinhos não era para ser lutador. Aí você vai falar, tá bom, Diego, mas eu quero testar o meu Muay Thai, eu quero saber se o meu Muay Thai é bom. Fora do treino, sei lá, eu preciso de uma algo a mais. Então o que você me indica se não tem um exame? Luta. Você vai ter que testar na luta. Faz o seguinte, entra para a equipe de competição, que aí o buraco é mais embaixo. Aí não é um dia de graduação, é todo dia de graduação. Então, não necessariamente a pessoa que treina Muay Thai precisa participar da competição ou participar de luta. Ela pode só treinar para se desestressar, para manter o condicionamento físico, manter a saúde. Ela pode usar o Muay Thai só como esporte mesmo. Não só pode, como deve, né? Porque 99,9% não vão ser. Na verdade, eu falo pra galera que o cara que luta o Muay Thai, ele nem normal é. Ele não é normal, ele tem os 10 Por isso que a gente parafusos. gosta. Porque, cara, a vida do competidor é dura e do o Muay Thai, ele machuca não no treino. O treino é muito condicionado, você consegue segurar muito bem o ímpeto. O competidor é um pouquinho ali, às vezes tem que fazer um pouco mais forte, determinada periodização que você está fazendo, período competitivo, ok. Mas mesmo assim ele tem que se preservar, porque se ele se machuca, como que ele treina? Como que ele evolui? Não tem como ser pauleira todo dia, isso é um grande erro que as pessoas pensam. Mas assim, pensa comigo. Você vai fazer o esporte que mais machuca na luta. Então você já não pode ser muito normal, você já tem que ter uns parafusinhos a menos. Mas você tem que ser condicionado a isso no treino e ter o entendimento que a pessoa é quem quer isso. Eu nunca chamo ninguém para lutar. Nunca vou falar assim, Josi, você está muito bem, vamos lutar? Gi, nossa, você não cortou, e aí eu vou falar as histórias feias, tristes para ela, para colocá-la, que ela vai eu vou falar assim, olha, o Diego, professor de aluno comercial, é eu já sou um cara que eu gosto de instigar, eu não gosto da palavra cobrar, porque cobrança dá uma ideia que você me deve algo. Não, eu gosto de te instigar a querer fazer algo, eu vou lá, até o fim, para que você acerte. Eu vou brigar por cada aluno comercial para ser o melhor dele. Mas não vou te cobrar, porque se você falar para mim que você não quer mais, tudo bem, você pode sair. Então eu tenho que te instigar a querer aquilo que eu quero para você. Né? Por mais que às vezes você não queira fazer, você vai se propor aquilo. Então no âmbito comercial, eu sou no competitivo, já sou chato ali, sou 10 vezes mais chato. Porque aí é o teu sonho. Aí é a tua cara tem jogo, não é minha. Beleza, né? A Josi perdeu, mas a Gi ganhou. Então dane-se a Josi. Não, cara, é teu sonho. Se você quer lutar, eu tenho que te fazer ficar o mais possível preparado para aquilo. E aí, eu tenho que falar que o treino já não vai ficar tão legal quanto. Porque no aluno comercial, eu acho que um grande erro que a galera tem é achar que o treino não pode ser legal. Não, treino, o aluno tem que gostar de treino, não tem que treinar. Cara, isso é uma besteira. Ele é teu cliente. Estou falando que o treino tem que ser fofinho, que você não vai. Não, você tem que pensar numa maneira. Não é isso. Você tem que mostrar que você vai lutar, você vai chutar bem, você vai bater aparador, vai bater uma nova, sabe de pancadas, mas vai fazer bem feito, o treino dinâmico, de uma maneira correta, coerente, com metodologia, mas que seja algo que o aluno acabe e fale, cara, eu sou rápido, que gostoso, que bom. Por que não? Por que o treino tem que ser chato? Eu vinha de uma época que você não podia dar risada no treino, podia brincar. Cara, eu brinco pra caramba com os meus alunos, tudo bem. O que não pode é a brincadeira passar do limite e se tornar uma aula só de brincadeira. Mas tem dia você vai brincar mais, você sente que a galera às vezes está mais estressada, você se diverte, brinca, tira sarro de um, do outro, a gente cria um clima de unidade, mas ó, agora vamos falar sério. Agora vamos para técnica, olha, vamos para parador. Então, cabe ao treinador. Tem professores que são mais sociais, tem professores que são mais sérios. Tá tudo bem, tem perfil para todo mundo, todos você se adapta a ele. Então eu acho que a grande questão nesse sentido é as pessoas entenderem que o Muay Thai você não precisa necessariamente competir. E te digo mais, até mesmo que um dia você ser treinador, você consegue sem ter competido. Você vai falar, mas como? Consegue. É bom competir? É. Te dá algumas linhas de pensamento que só ali dentro do ringue vai ter, sim. Mas se você treinar muito, e aí você vai ter que se dedicar em dobro, lógico, estudar muito, vivenciar a vida do atleta, segurar a parada para ele, fazer todo o trabalho, ir para os eventos, você consegue se capacitar sem sombra de dúvida. No boxe isso acontece muito, tem muito treinador que nunca lutou. Então, pela sua fala, você já participou de algumas lutas e competições. E como foi? Gi, foi muito legal. Eu fiz poucas lutas, não fiz muito não.
Porque eu já comecei a lutar com 25 anos. Acho que eu tinha 25 anos. Então eu já estava num período ali que eu estava iniciando, eu não tinha ainda um Muay Thai tão refinado quanto, era uma maloqueiragem, mas fiz boas lutas, porém, quando eu fiquei bom de Muay Thai, eu não lutava mais. Por quê? Deixa eu explicar. Eu passei por muitas dificuldades de aprendizado no Muay Thai. Eu falo que eu só consegui me tornar um bom professor porque eu tive péssimos professores. Eu não tive um mestre que, nossa, esse cara me pegou ali, me ensinou. Então eu vi muita coisa errada. Então eu vi o cara que não sabia meu nome, mas sabia o nome da menina bonita, do tatame, aqueles processos que são naturais, que a gente sabe que acontece muito. Então eu não tive um cara que me ajudou a me formar. Então assim, eu tive tudo que eu aprendi no Muay Thai sólido, eu tive que ir atrás por mim. E aí eu fui fazendo cursos em São Paulo, em Santos, Rio Grande do Sul, fui atrás do Brasil inteiro de conhecimento. E aí Deus me deu, né, a habilidade de conseguir enxergar quem eu deveria seguir, né, aprender, e aí eu consegui. Mas eu não tive esse processo que muita gente teve, né, do pai dele lá dentro do Muay Thai. Eu sou meio que órfão nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu olho que isso foi muito bom. Porque eu tive um processo de aprendizado. Eu falei assim, eu sei tudo que eu não devo fazer. Isso. Agora é só fazer o contrário. E aí deu certo. Então assim, eu competi, mas eu não cheguei a ser um atleta. Eu fui um competidor. Porque eu não tive isso. Por exemplo, eu tive que aprender a fazer dieta sozinho. Eu fazia preparação física, não fazia preparação física, eu fazia puxar ferro igual todo mundo puxa. A gente não tinha conhecimento e também muito menos o cara que estava dando treino na época para mim. Então assim, faltou um direcionamento para que eu pudesse potencializar o máximo da minha performance. E também, como eu já estava perto dos 30, eu olhei e percebi que eu não ia chegar no alto nível como atleta. E para mim não faz muito sentido fazer algo por fazer. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo claramente definido. Meu objetivo é chegar no topo. Então eu achei e vi que eu não conseguiria aquilo. Ao mesmo tempo, como eu já estava dando aula, eu senti que os meus alunos evoluíam muito. Então, eu senti um desejo maior no coração em ser treinador e ser professor do que propriamente atleta. E tem um amadurecimento emocional muito grande, porque normalmente o que a gente vê por aí é as pessoas repetindo os erros dos outros, porque foi daquela forma que ela aprendeu. Então, quando você faz o oposto de tudo isso, você demonstra um amadurecimento emocional muito grande, que você consegue separar das coisas e analisar, olha, isso foi legal, isso aqui não foi, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Então, isso mostra uma maturidade muito grande que você tem dentro do esporte. Perfeito. Isso é importante. Na arte marcial, parece que você está resumindo o que acontece muito, de maneira assim veemente. Eu aprendi assim ao certo e ponto final. Só que esse cara aprendeu de um jeito, de uma outra pessoa, que veio de outra pessoa. Foi aquela corrente. Eu não acho errado você ter base de quem você aprendeu, do seu mestre, do seu professor. Imagina, acho que isso é digno. Mas você tem que ter uma personalidade própria, estudar e criar conceitos e conhecimento o bastante para que você desenvolva o seu método. Isso não há problema. Se você está aliado ao seu mestre, se você faz parte, apresenta para ele, mostra um nível de conhecimento que você adquiriu e implante isso na sua linha de treinamento. E se você acha que algo não é correto, você não precisa repetir, você não precisa fazer. É o que você falou hoje. Se você está vendo que tem algo errado, quebra a corrente. Foi isso que eu tentei fazer. Eu tento fazer isso. Se as pessoas concordam ou não me interessa. Eu faço isso pelos meus alunos, para o bem deles. Então eu percebi que algumas coisas eu não deveria continuar fazendo, simplesmente não fiz. É simples assim. E aí eu acho que o erro de muitos treinadores e professores também entra no aspecto que é mais fácil eu já ter mastigado algo ali de alguém do que propriamente eu lá caçar e fazer. Então é mais fácil só reproduzir, eu ser um passador de aula. O que acontece muito na arte marcial é o passador de aula e não o professor. O professor não é só passar aula. Passar aula qualquer um pode. Mas ser professor é muito mais que isso. Você tem que ter um ambiente ali que você faça um processo metodológico, você precisa ter o conhecimento de diferentes personalidades, diferentes limitações do aspecto físico, você tem que ter um processo de socialização, de conhecimento de grupo, você tem que ter uma liderança forte. Se você tem uma academia, uma escola de Muay Thai, você tem que estudar sobre empreendedorismo. É muito mais amplo. Só que as pessoas se limitam a, eu vou passar o treino. Aí ela tem ali um determinado aluno, ela acha que tá bom.
E esse é o grande erro, né? Quando você deixa de estudar, você acha que você já é muito bom. Ah, mas eu já estou bem, já estou ganhando dinheiro. E aí é o começo do fim. Então, o que aconteceu muito é realmente isso. A pessoa viu algo e só repetiu, só replicou aquilo. Ela não soube estruturar um processo de amadurecimento, de modernização, entre aspas, para que ela evolua aquilo. Cara, a informação está vindo aí de maneira abissal. A gente não tinha conhecimento nenhum de preparação física específica para o esporte que a gente pratica. Hoje a gente já sabe que tem. Por que eu vou fazer o que é errado? Sim. Por quê? Ah, mas o cara lá faz assim, tudo bem, deixa ele fazer, mas eu penso diferente. O mundo evolui muito rápido, então a gente precisa se capacitar, se renovar diariamente. E você faz isso dentro da sua academia, dentro do seu esporte? Você continua se atualizando, estudando? Sim, isso é algo que eu pego muito no pé da galera, principalmente que tá atleta ou treinador. O que a gente faz muito? Sempre estudar. O Muay Thai, ele nunca acaba o estudo. A arte marcial nunca acaba. Você tem sempre estudar, sempre procurar novos conhecimentos, ouvir pessoas, ouvir quem conquistou. Para vocês terem ideia, agora em janeiro a gente acabou de trazer o Léo Elias. O Léo Elias é o maior treinador que a gente já teve na história do Brasil. Ele está na Tailândia, ele é o único brasileiro que foi treinador na Tailândia, porque eles não gostam de gringo lá. Ele conseguiu ser treinador de grandes atletas da Tailândia. Então esse cara esteve aqui. Por quê? Porque é exatamente isso. Eu quero que eles tenham o melhor. Essa semana, uma aluna minha que está virando competidora, tem 16 anos. E ela falou assim para mim, exatamente isso, a Emily. Ela falou assim, professor, eu gosto daqui porque vocês estão sempre estudando, vocês estão sempre trazendo informação pra gente. E é isso que eu pego no pé. O aluno percebe quando você está aqui não acho que não acho que o aluno é bobo. Ele sabe quando você está procurando. Porque o grande lance são as pessoas têm dificuldade de entender, na verdade, que o Muay Thai é estudo. Você quer ver? Eu sempre achei que eu não gostava de estudar. Eu sempre achei. Tudo na vida a gente precisa estudar. Não, eu achava o quê? Eu não gosto de estudar, não gosto de escola, eu não gosto de estudar, eu gosto de jogar bola, gosto de, sei lá, praticar Muay Thai. E aí eu comecei a fazer dieta, comecei a ler, sempre lia coisas que me interessavam. E que não deixa de ser um estudo. Aí eu falei, cara, o Muay Thai nada mais é que estudo. É uma lógica, tem um porquê. Você vai lutar, você tem que estudar, você limita. É que você conseguiu perfilar aquilo que você gosta. Aí você foi estudar aquilo que você tem interesse. Por exemplo, hoje eu leio coisas que eu não lia. Eu lia, mas eu lia coisas, por exemplo, de time de futebol. Eu gostava, mas eu gostava, isso não foi ruim pra mim. Então eu percebi que não é que eu não gostava de ler, é que eu não tinha direcionado a leitura a algo, a um interesse. Então eu gosto de ler sobre Muay Thai, sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre cristianismo. Então eu gosto, são assuntos que eu gosto de ler. Então assim, pensa assim, se eu sou o referencial dos meus alunos, se eu não estudo, eles não estudam. Se eu não me atualizo, isso vai replicar no ensinamento para eles. É muito simples a matemática. E aí eu falo, se você não gosta de estudar Muay Thai, se você empapuçou, você não serve para ser professor, porque o professor é o cara que mais tem que gostar daquilo. O professor tem que gostar de gente, tem que gostar do que faz, porque se não for assim, se eu não gosto de pessoas, como que eu vou dar aula? Não Porque funciona. a aula, na verdade, nada mais é do que interação entre eu e o aluno. O Muay Thai é só o fim ali, nem é o fim, né? O fim é muito maior que isso. A pessoa é um meio só. É um meio. A gente fala que a Embac não é uma escola de Muay Thai apenas, né? Mas é um lugar para as pessoas serem transformadas, para as pessoas se encontrarem e terem um pertencimento a algo que elas não tiveram. Então, assim, é muito maior. Porque o Muay Thai tem muitos, mas o que a gente oferece além? Um tratamento personalizado, você mostrar que você é capaz de conquistar e conseguir coisas que você não imaginava. É você ser bem tratado. É você não ser negligenciado em favor de outro, porque a outra é sim, é assado. É você não ser negligenciado porque você não quer ser atleta. É você não ser negligenciado porque você é tímido. Eu tive um aluno que ele veio comentar comigo que depois do Covid ele teve alguns problemas de interação social, ele se fechou, isso abalou inclusive o psicológico dele, está tratando nisso. E ele conversou, eu não sabia, né? Eu vi que ele era introvertido, mas tudo bem. E um cara assim fantástico, ele não falta, extremamente linear.
E eu gosto de chamar as pessoas para demonstrar. Então, geralmente eu chamo mais graduado, por uma questão de respeito à hierarquia, mas vira e mexe, eu gosto de chamar os alunos que estão vindo, até para que eles falem, cara, que legal, o professor usou como exemplo. Eu chamei ele assim, mostrei algo bem simples e foi, né? E aí, acho que uns 2 dias depois, ele chegou e falou, professor, você me fala baixinho, né? Ele falou, queria falar um negócio com você. Eu falei, ô fulano, pode falar. Cara, deixa eu te dizer um negócio. Se fosse há 6 meses atrás, você me chamasse na frente para eu só te ajudar a mostrar uma técnica, eu não ia conseguir. Eu ia tremer, eu ia passar mal, aquilo ia me fazer mal. Mas graças a hoje o Muay Thai, o processo, aquilo, eu consegui passar tranquilamente. Isso para mim é o que vale mais do que qualquer coisa. Qualquer cinturão, não é demagogia, não é modo de falar, porque eu só fui ter atleta agora nos últimos 2 anos, 8 anos dando aula, fui sem atleta. Eu já era bem conhecido, os alunos muito bem, graças a Deus. É outra proposta. É outra proposta. Eu acho que a ideia é isso. Até mesmo o competidor não é em si o cinturão, é o que ele representa, né? Sim. Quando você não luta só por você. Você luta pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu professor, pelos teus amigos. Não é só você. Sim. Porque se você é bom de Muay Thai, você sabe que você é. Não é um cinturão que vai falar se você é ou não, mas é o entorno daquilo. Quando o cara abraça o cinturão, ele lembra de tudo que ele passou. Junto, né? Ele lembra às vezes da mãe dele que já não está mais aqui. Ele lembra dos amigos que negligenciaram ele, dos caras que quando ele começou o Muay Thai falou que ele não ia conseguir. Então tem toda uma estrutura da vitória que as pessoas não entendem. E é aí que é o grande lance. Vai um pouquinho do que a gente comentou do competidor. Por que o cara se submete àquilo? Porque ele vai ter um prazer, ele vai ter uma sensação que ninguém tem. A sensação que eu tive quando eu ganhei luta, eu fui campeão no futebol já. Não foi nada parecido. É algo totalmente surreal, porque é você e você. É A hora que você está no ringue é você. Se você está mal naquele dia, já é. No futebol, não. Você pode estar num dia ruim, você toca a bola ou substitui. Aí eu começo o banco. Então, por isso que eu acho que a arte marcial, ela vai te elevar nesse sentido. E por isso que tudo isso que vocês colocaram, ele é muito importante a gente estabelecer. Faz a pessoa evoluir como ser humano. Ser humano. E, na verdade, tudo que a gente faz, né, qualquer tipo de trabalho, é o aspecto humano o mais importante. Porque as pessoas são infelizes no trabalho? Porque geralmente falta o aspecto humano. Porque o cara nunca perguntou, você tá bem, João? Como estão as coisas? Senta aqui. Cara, não tô bem, João. Pô, larguei, tô mal, eu tô com crise de ansiedade. Cara, calma, tô aqui com você, vamos lá, você tomar um café. Você precisa saber, é um ser humano, não é um robô. Mas a gente não se preocupa com o emocional. Quantas e quantas vezes pessoas choraram no tatame? Porque não com crise de ansiedade, tô mal. E a saúde mental hoje em dia é uma coisa que está bem acentuada. Antes, sei lá, de 10 pessoas, 9 eram pelo aspecto físico. O Muay Thai emagrece. O Muay Thai é muito linkado ao emagrecimento. E emagrece mesmo. Ah, emagrece. É uma média de 10 calorias por minuto. Então isso dá uma média de 500 a 600 calorias numa aula tradicional. Se você colocar isso como base para você ficar naquela coisa chata, igual um hamster ali na esteira, lá deve, sei lá, gastar umas 250 calorias. Sem contar que 1 hora na esteira, meu Deus do céu. Não passa. Não passa nunca, você não consegue não fazer passa. aquilo. Já no Muay Thai, nem vou entrar nos outros aspectos de defesa pessoal, de consciência corporal e etc. que o Muay Thai vai te trazer. Além de ser divertido. Além de ser extremamente divertido, ainda tem um processo de socialização. Eu falo que a arte marcial é o esporte individual mais coletivo que existe. Você precisa do outro. Não tem como você treinar sem o outro. Né? Você pode até bater um saco, mas nunca vai ser completo. Então, essa perspectiva ela é de fundamental importância. A gente entender. Né? Porque se a gente não conseguir complementar isso, realmente aí fica muito vago o Muay Thai pelo Muay Thai. Né? Então, assim, quando alguém vem e fala isso pra mim, eu faço muito essa analogia do tatame para a vida. O tatame, ele nada mais é do que uma representação do que você é na sua vida. Não tem como se enganar no tatame. Para pra pensar, não tem. Se você tem medo em excesso, o tatame vai mostrar em determinado momento. Se você procura achar atalhos, o tatame vai mostrar. Mas o tatame vai ensinar. E aí cabe a você ter a humildade de aceitar. Então por isso que por isso que a perspectiva que a gente falou lá no começo, tanto das crianças, e até mesmo a hora que você falou isso,
na mudança comportamental que o tatame dá. Porque o tatame, ele é essa analogia à vida. Tem uma frase do Fábio Gurgel, um professor de jiu-jitsu, que ele fala que jiu-jitsu é assim, mas eu vou colocar como uma arte marcial porque o Muay Thai também é. A arte marcial é você se sentir confortável no desconforto. E é verdade, porque se você parar para pensar, por mais divertido que seja, aquilo é desconfortável. Alguém te chutando não é confortável. Alguém te dando um soco não é confortável. Por mais que não seja um soco Mas na para luta quebrar. tudo bem, né? Tá Mas valendo, você vai se né? acostumar àquilo. Por que você já percebeu que geralmente quando lutadores acabam uma luta, eles se provocaram, eles se bateram, eles se abraçam? Porque eles gastaram tudo. No futebol isso não acontece. Cada um empurrãozinho, o cara taca dele na cara, já sai emburrado. Porque é uma perspectiva por trás daquilo muito maior. Então eles já soltaram que tinha que soltar. Igual você falou. Você já viu às vezes assim, quando você está numa discussão, você grita aí, os dois param e falam: mano, foi mal, vai. Sabe quando? Parece que você gastou tudo. No Muay Thai a gente faz isso de uma maneira muito melhor. Sabe? Tipo assim, tá bom, já gastei minha energia. Foi aqui, já canalizei o que eu deveria canalizar, passou. Então você vai ver que muitas vezes, quem treinou Muay Thai, o que acontece? Você está estressado, você trabalha, você não quer ver ninguém, aí você tá bravo, aí você treina. Aí você chega em casa, tá soltinho. Ô amor, tá tudo bem? Ah, eu vou fazer lá. Você já percebeu que quanto mais você treina, mais facilidade você tem de se alimentar bem? Quanto mais você treina, mais você se disciplina. Quanto mais você se disciplina no treino, mais você consegue ler. Por quê? Porque são analogias que a gente faz. Por isso que eu digo que quando você faz Muay Thai, o que vai nortear o teu crescimento não é só o Muay Thai, é o tatame em si, o que ele vai fazer de analogia à tua vida, o que você vai crescer. Por isso que é uma grande besteira você falar assim: eu vou parar o Muay Thai porque eu não tenho tempo. Eu vou parar de treinar porque eu não tenho tempo. Você está tirando algo fundamental para a tua disciplina. É porque você desenvolve um equilíbrio, você consegue externar todo aquele sentimento ruim que você tá dentro do tatame, você consegue trabalhar a saúde mental, você consegue trabalhar a alimentação, o exercício físico, então você fica com corpo, mente, alma em equilíbrio, então você acaba tendo uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada socialmente, porque você atinge o equilíbrio, que é tão difícil de conseguir hoje em dia. Na verdade, se você tem os pilares ali, e qualquer pilar que você tire, já vai descompensar. Se você tem alguma área da tua vida que você está falhando, vai te complicar lá na frente. Você pode até momentaneamente não perceber isso. Por exemplo, eu estou dormindo mal. Eu durmo mal, faço tudo certinho, mas eu durmo muito mal. Você aguenta uma semana até. Mas começa a partir daquilo, vão vir os problemas. Aí vai te atrapalhar no seu trabalho, no relacionamento pessoal, você vai ficar mais estressado, aí a tua alimentação já não vai ser a mesma, porque vai ter uma propensão maior a querer o açúcar, aí você já começa a não conseguir ter ânimo para treinar. Então assim, um pilarzinho só, pequenininho, entre aspas, né, vai te causar um dano muito grande lá pra frente. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí, de novo, por que a arte marcial é importante? Porque a arte marcial ensina a ter esse equilíbrio. Cara, eu não consigo mais fazer nada. Vai. Eu sou muito afoito, eu sou muito ansioso. Você vai fazer o quê? Você vai amaciar a fera, que é o que eu faço muito, né? Você tem que amaciar a fera. Ele chega lá, ele quer bater, ele quer chutar. Calma, respira. O que mais tem que falar? Isso, ele quer bater em tudo. Nossa, ele tá até com o olho arregalado. Mas calma, respira. E também tem o outro aspecto. O cara que é muito passivo. Eu tenho que deixar esse cara no bom sentido mais agressivo. Agressividade boa, tipo assim, acorda. É aquele cara que se diminui no problema. Então o que a arte marcial vai fazer? Ou você muda, ou você muda. Não tem mais um meio termo. Pro melhor. Então o agressivo, o cara que é muito ativo, calma, respira. Você precisa do equilíbrio. Tá um aqui e um aqui. Então vamos chegar todo mundo aqui. Você vai ter que saber nortear o agressivo e o passivo. E aí, de novo, tem que ter a sensibilidade, porque enquanto um é muito lento, um é muito agitado. E para o professor que não tem paciência, isso é horrível. Porque... Não é verdade? Sim. Assim como, é o que eu falo muito para quem dá aula para criança, tomar muito cuidado em ter uma criança ali que é muito educada, muito boa como referencial. Porque você faz com que as outras crianças não sejam boas, você faz com que elas se sintam mal. Acontecia isso na escola, ó, tá vendo? O fulaninho faz tudo, e você não faz nada. Ah, o fulaninho é bom.
Não é que você não possa usar como exemplo positivo, mostrar, olha, tá vendo, pessoal? Mas você não pode fazer com que as outras crianças que nem enaltecer um e esquecer o outro. Porque às vezes um cara... É que dá pra falar a mesma coisa de outra forma. De outra Ó, forma. a criança, Isso. presta atenção, ele consegue, você também, vamos, você consegue. Se ele conseguiu, você consegue, vambora. É isso. Dá pra incentivar a criança, Eu uso isso muito sem com adulto. desmerecê-la. Eu uso isso muito para adulto. O que acontece? Quando o cara começa a dar aula, eles colocam num pedestal de mestre inatingível. Isso acontece muito, porque é o ego. O cara chegou num patamar alto, então ele está no poder. Eu fiz por obedecer. Poder agora é, eu sou bom. Eu tenho poder sobre você. Ele tem, e realmente, porque se você parar para pensar, sofre muito para chegar como professor. E de repente você tem um advogado, você pode ter um desembargador, você pode ter um político, você pode ter o prefeito da cidade submisso a você ali no tatame. Então te dá uma sensação. E te chamam de professor, muitas vezes de mestre. Sim. E você falando, dando bronca nele, falando, desculpa, tá certo. Vou acertar. Dando bronca no sentido assim, sim. corrigindo, vai. Mas veja só, isso, o poder, ele é algo muito perigoso. Então o que acontece? Ele se coloca num patamar inatingível. E eu acho isso uma grande besteira. Porque quando você faz isso, você diminui o aluno em excesso para se engrandecer. Então é aquele professor que tira sarro quando você faz algo errado, você já percebeu? Se for fazer assim, aí ele te expõe pro ridículo pros outros. Você errou um negócio assim, ó, tá vendo a Josi, galera? Ó, tem jeito que não adianta ensinar, pessoal. Não aprende, isso aí não aprende, você não aprende mais. Cara, você acabou com a pessoa. Pô, pera lá. Eu falo que eu tive inúmeras dificuldades, então o que eu procuro fazer? E falando de uma maneira sincera, gente, se eu conseguir, você também consegue. Eu não era nada especial. Eu não era um monstro, eu não saía batendo em todo mundo. Eu não era... Só queria. Não, só queria, exato. Mas eu apanhei muito. Não, mas é verdade, eu só tinha vontade. Só que se eu conseguir, eu não tinha mais coordenação que vocês, eu não sabia pular corda. Por mais que eu tivesse uma vida atlética ali, jogando bola, eu não sabia pular corda, eu não conseguia pular 2 vezes. Hoje eu pulo corda, hoje eu consigo bater aparador, hoje eu sou professor de vocês, hoje eu tenho uma escola de Muay Thai, hoje eu tenho atletas. Então se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou mais competente que você, pode ter certeza disso. Eu nunca fui o habilidoso, o cara que pega tudo muito rápido. Só que eu fui o cara que não desistiu. Então o que eu estou querendo falar para vocês é, não desista. Não espera ficar bom em 6 meses, você vai ficar bom. Com a metodologia que a gente tem, pode ter certeza, ruim você não fica. Você vai ficar muito melhor do que eu em pouco tempo. Mas não tenha pressa para alcançar a excelência, porque a excelência é o que a gente fala, é o hábito, né? Tem a frase. A excelência, na verdade, é o hábito. É você fazer durante 5, 10 anos. Por que as pessoas no Brasil acham que fazer Muay Thai durante 2 anos é muito? Eu ouço isso direto. Quanto tempo você fez de Muay Thai? E eu entendo que a pessoa não está falando isso por maldade. Nossa, eu fiz uns 3 anos. Ela fala como se fosse bastante, porque é. E a cabeça dela é. Não, mas é. Porque a média é 10 meses que você faz determinada atividade física, geralmente, uma média assim, geral. Muito longa, viu? 10 meses. A média do brasileiro, vamos colocar assim, mais ou menos, uma matemática simples. 10 meses. Então fazer 3 anos, realmente, da média, é muito. Mas é pouco, cara. Porque se você analisar no seu contexto de vida, fazer uma matemática ali, uma continha de padaria, não é nada. Se você viver 80 anos, se você treinar 10, dá quantos por cento da tua vida? Se você treinar 8 anos, é 10% da tua vida só. Que você fez algo. Nem é tanto assim, só que em 10 anos você alcança excelência. E você acha que é muito. Se eu chegar assim, ó, e falar para uma galera, por exemplo, a pessoa vai numa nutricionista. Ela vai lá porque ela quer emagrecer, quer perder peso ou quer aumentar a massa magra. Normal. Imagina se a nutricionista chega e fala assim, então, fulano, então, Diego, você vai ter resultados, vou ter resultados, não, tranquilo, vai demorar 3 anos. O que eu faço? 3 anos? Não, você não está entendendo. Não, eu vou. Casamento. Eu tenho aqui 2 anos. Não, você vai ter um resultado, mas quando você chegar num nível bom. Aí ela vai falar assim pra mim, mas espera lá. Você tem 36 anos. Quanto tempo você fez dieta? Eu nunca fiz. Você treinou? Não, nunca treinei. Você quer? Eu tô falando que eu vou te consertar em 3 anos. Dá menos de 10% da tua vida. E você tá achando ruim. Porque a gente tem a tendência a querer as coisas rápido. É o fast food. É o fast food. E aí, essa porcaria de Instagram, muitas vezes, porcaria não, mas a porcaria no sentido de te enganar, a pessoa vai lá, faz um antes e depois mentiroso, de 3 meses, ela cortou um monte de coisa ali, só para tirar foto, você se acha uma porcaria. Porque, bem da verdade, se eu falar que a médio e longo prazo que o resultado vai acontecer, as pessoas já têm a tendência a não ir.
ela quer para ontem. Só que graças a Deus, no Muay Thai, lá na Embaque, a pessoa vê a evolução. Eu acabei de postar um vídeo de uma aluna minha que nem um mês de treino ela tem, fazendo algo perfeito. Tudo bem, mas ela não vai alcançar excelência em um mês, em 2 meses, em 6 meses. Demanda tempo. E aí você tem que curtir o processo. Curtir o processo, que eu digo, não é estar animado todo dia para treinar. Não, veja pela escola, gente. A gente entrou na escola com 7 anos, sai com 18 e a gente não aprendeu tudo. Tô falando do ensino básico, o ensino É gratuito. verdade. Quantos anos a gente passa na escola e a gente sai sem saber nada, a gente aprende o mínimo? Faculdade. A Você faculdade. está sabendo tudo na faculdade? Não. Quando que você aprende? Quando você entra no mercado de trabalho, faz uma Na pós, não é prática. verdade? É a Sim. prática. Um dos grandes erros, eu acho assim, que frustra muitos professores, vocês também podem até falar melhor que eu sobre isso, é o cara achar que como ele começou a ser professor agora, ele já tem que saber tudo. O processo do professor também constrói com o tempo. Não estou dizendo que ele tem que ser um cara que não sabe absolutamente nada, mas pensem em vocês como professoras há 10 anos atrás e hoje. Óbvio que você melhorou. Completamente diferente. Mas não é que você era ruim há 10 anos atrás, é que você continuou o processo evolutivo. Sim. Estranho seria. Não, e mesmo que fosse ruim, tudo bem, a gente começou, a gente não Não tem tava obrigação de ser perfeito. perfeito, exatamente. Exato. Eu acho que A gente só tem que estar aberto a aprender e a melhorar. E estudar sempre. Então, né? e se você parar para pensar, como que você vai liderar algo de maneira perfeita, entre aspas, sem nunca ter começado? Sim. Sem nunca ter liderado? Você nunca vai conseguir, você vai ter que se expor. E aí você vai errar, mas aí, Diego, eu vou errar. Vai, não tem problema, conserta, a vida é assim. Se você não nasce pronto, você se prepara, mas a vida ela não é linear. Por exemplo, você pode programar várias coisas na sua vida. Vamos supor assim, não, eu quero ser professor de Muay Thai. Aí tá lá treinando 5 anos, tá se preparando, começando a fazer curso, de repente surgiu a oportunidade. Vamos. Aí o cara, não, então, eu só vou ser professor daqui 10 anos, ou daqui 5 anos. Cara, a oportunidade tá aqui, pega. O seu professor falou, você passado falou, mas o meu projeto é com 10 anos. Cara, você perdeu uma puta de uma oportunidade. Nós tivemos isso agora com o Marquinho, que é o competidor. O que aconteceu? A gente tinha um cronograma para ele é lutador amador, tá indo pro profissional. Só que eu queria que ele se profissionalizasse no final do ano, provavelmente, no começo do ano que vem, ou no meio do ano para frente. Então eu tinha isso. De repente o maior evento do Muay Thai mandou mensagem para mim e falou: eu quero que o Marquinhos faça uma luta pró em março. Como que eu vou perder essa oportunidade, gente? Não vai. Poderia dizer não? Poderia, só que talvez eu perderia uma oportunidade única. Então a vida ela não é assim, no mundo Você ele... planejou assim, vai acontecer assim. Bom, né? quando eu comecei a dar aula também foi assim. E errar faz parte. Talvez o Marquinho não esteja pronto, talvez ele perca a luta e tudo bem, faz parte. Ganhar e perder faz parte do Ele jogo. competiu, Ele competiu, ele estava lá, ele teve uma oportunidade de ser visto. Uma hora ele vai ter que ir pro profissional, uma hora ele vai ter que se expor. E foi o que eu falei pra Chegou a ele. oportunidade. Eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, cara, lógico que eu vou treinar você pra ganhar. Eu não treino você pra competir, eu treino você pra ganhar. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Você vai enfrentar um atleta duríssimo. Porém, o seu processo de maturidade no profissional está apenas começando. Você vai agora começar o caminho no profissional. Que bom que você está começando já no maior evento. Mas calma, você vai criar como você criou no amador. A gente te preparou para esse momento. Por mais que eu quisesse, talvez 6 meses à frente, não vai mudar em nada agora você já pegar. Vamos embora. Se a gente ficar com medo de abraçar as coisas, a gente nunca faz nada. Nunca vai casar. Você parar pra pensar, mas se eu for traído, eu vou ter filho, mas se meu filho, mas se você pensar assim, você não pode fazer nada. Exatamente. Não posso sair de casa, pode bater o carro, morrer, né? Então assim, a vida você tem que abraçar, não estou falando para ser imprudente, mas às vezes a oportunidade aparece, você não está 100% pronto. Mas se você não pegar, vai um que tem menos capacidade que você vai pegar essa oportunidade. E aí? E é no caso, assim, o resultado é só o resultado, né? O processo é que importa, né? É o processo que importa. Porque a construção do ser humano em tudo é o processo. É. Né? A gente não falou agora da faculdade, você faz o processo e não está pronto. Então, Não tem como, porque o processo ele é contínuo. sim. A gente estava falando na questão da idade e me lembrei de uma história. Não sei se vocês já ouviram falar do Hélio Gracie. O Hélio Gracie foi Sim. quem praticamente trouxe o jiu-jitsu, criou o Brasília Jiu-Jitsu, etc. Né? E um dos filhos dele, olha que fantástico isso, e como mostra que a idade ela é muito relativa. O filho dele estava contando num podcast que ele falou assim, 6 meses antes do meu pai morrer, ele estava com 94, 95 anos.
6 meses antes dele morrer, ele falou assim, filho, desce lá no tatame que eu estou ajustando uma técnica de estrangulamento. É um golpe, acho que é estrangulamento. 94, esse cara era para estar sossegado. Imagina, 94. Ele estava pensando em aprimorar algo ainda, porque ele fez daquilo a vida dele. O que eu quero dizer com isso é que essas limitações que a gente coloca é muito mais da gente. É mais social. É muito mais social. É muito mais implantado na nossa mente. Olha, vou fazer até dali, depois de certa idade, ainda mais. Quem disse isso? Um cara, por mais que você fale, mas ele treinava jiu-jitsu, não importa. Esse cara tem 95 anos, cara. 6 meses antes de ele morrer, ele estava lá. Desce pro tatame, nós vamos treinar. Eu acho que isso é fantástico. É a gente entender que às vezes nós colocamos barreiras para que a gente não faça alguma coisa. Aí você fala assim, eu tenho um sonho, sabe, de morar lá, sei lá, na Europa. Mas agora já passei da idade. Quem disse isso? Isso é uma grande besteira. A vida é uma só, cara. A vida, assim, se a gente ficar... Eu pelo menos, não queria viver a minha vida. O meu maior medo era viver minha vida sem um propósito definido, sem trabalhar em algo que eu pudesse ajudar a vida das pessoas de alguma maneira. Isso eu até falei com uma pessoa na época, né? Que o meu objetivo... Só um peso na terra. Eu não quero fazer, não quero trabalhar por trabalhar. Eu não tenho nada contra. Mas eu senti que eu tinha algo que Deus pudesse me usar como instrumento. E o Muay Thai veio o melhor para mim como profissão. Então eu sou muito grato. Isso não quer dizer que financeiramente eu não pudesse ganhar mais dinheiro em outro lugar. Porque isso não é o que norteia a minha vida. Isso não é o que direciona a minha vida. Dinheiro é bom, nós queremos crescer, todo mundo. E a hipocrisia é dizer que não. Mas o que eu vejo, por exemplo, quando eu comecei a dar aula de Muay Thai, é o quê? Isso não dá dinheiro. Mas você vai nisso. Esse advogado, podia trabalhar numa empresa, CLT. Isso que é importante, você tem que estar registrado. O meu pai falava muito isso. Aí depois de um tempo, você tem que estar registrado. No Muay Thai não vai dar certo. Você precisa estar numa empresa. Aí de repente, quando eu comecei a ter o sucesso, ele começou a mudar, né? Você tem que fazer uma academia pra você. Aí já mudou, não pode trabalhar pros outros. Aí quando deu certo a Embaque, meu pai já morreu, né? Aí ele falava pra todo mundo, eu sempre disse que ele tinha que abrir uma... Aí mudou, né? Mudou. Isso é coisa de pai e mãe. Isso é normal. E eu entendo, porque era a cultura que eles estavam. Para eles, por exemplo, o que a gente ouve muito? Se não fizer do pessoal mais velho, se você não fizer faculdade, nossa, você tá ferrado no mercado. Isso mudou. Hoje você fazer faculdade não necessariamente te coloca no mercado. Mas na época dos nossos pais, você tinha faculdade, você tinha tudo. Você já estava com o teu emprego garantido. Isso mudou. De novo, faculdade é ruim? Não, estou fazendo minha segunda. Mas o que eu estou dizendo não é isso que te faz ser bom. Não é o curso, não é o diploma. O que te faz ser bom é você. Às vezes, tem um profissional que sabe 20 coisas. O outro sabe 10. Só que esse cara que sabe 20 só sabe passar 2. Ele não sabe transmitir o conhecimento dele. O que sabe 10 passa 8. Esse profissional é muito melhor para você do que o que sabe mais. Sim. Então nem é quanto você sabe, é quanto você consegue transmitir para as pessoas. Bacana. Muito legal. E agora, Diego, onde as pessoas podem te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Onde é a sua academia? Onde as pessoas te encontram? Onde elas podem te procurar para treinar? Tá, vamos lá. Olhando para aquela câmera ali. Vamos começar pelo Instagram. Deixa eu ver se eu lembro o meu Instagram. É @Diego Lopes Ribeiro, _Embaque. INBAK. Eu acho que é esse, tá, gente? Acho que eu acertei. Então, o meu Instagram é esse. O Instagram da Embaque é @Embaque_Muay Thai. Se você acessar o meu perfil, você já vai achar o da Embaque ali também e vice-versa. A Embaque se localiza em Americana, na Avenida Joconda Sibim 571. Para quem conhece ali um pouquinho, a continuação da Iacanga passou a SP ali, passou a pista pela ponte, acho que é o quarto quarteirão à esquerda. Você vai ver uma escola de Muay Thai roxa bem grande, então não tem como errar. Acho que de rede social, eu tenho também o Facebook, mas ninguém usa mais Facebook, né? O Facebook tá parado, mas é Diego Lopes Ribeiro, eu também posto alguns conteúdos lá. E tenho também TikTok, mas uso pouco, mas tenho lá, mas eu não lembro qual que é o meu. Eu não estou tão antenado assim ainda. Mas eu posto mais conteúdo, sou mais ativo lá no Instagram mesmo. Perfeito. Companheira, temos um programa? Temos um programa. Vamos que para... programa? E que programa de qualidade. Eu não sei nem falar pra vocês se esse programa é de lutas marciais,
filosofia, marketing, eu não sei descrever, mas foi muito bom. Foi Que bom. excelente, foi de ótima qualidade. Vamos fazer a pergunta clichê para ele? Vamos. Bora lá, você faz? Vai. Não? Diego, olhando para aquela câmera, na lousa da vida, qual a mensagem você deixaria? Cara, eu vou falar Romanos 12, 21. E essa frase eu lembro que eu vi um dia na lousa de onde eu trabalhava, um trabalho chato que eu não gostava, mas que mudou muito a minha perspectiva pessoal, principalmente. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É isso aí. Porque aqui nesse programa todo mundo Pode. propode. Tchau, galera. Até a próxima.